Muito bem, Daniel Mansur aqui começando mais um OC Talks. E claro que você já está familiarizado com essa vertente, focando no quê? Empreendedorismo, desenvolvimento humano. E para você ter uma ideia, nos episódios anteriores nós falamos com Marcela Scolesi, que era hipnoterapeuta focada em doenças crônicas e autoimune. Depois falamos com o Fábio, o Alfa, especialista em psicologia canina. Você vê, um assunto ligado a outro. Só que hoje, o que você vai ver aqui, com certeza vai te surpreender. Eu vou falar com uma doutora, um ser humano diferenciado, formada em psicologia, uma psicóloga especialista em comportamento e desenvolvimento de carreira, focado no mercado empresarial. Então, para você que quer alta performance, aprender a lidar com a sua inteligência emocional, porque, amigão, não adianta ter competência, não adianta ter habilidade se você não tem inteligência emocional para lidar com elas. Quer saber como você vai fazer isso? Aguarda já que eu vou falar com ela. Doutora Alexandra Borges, daqui a pouquinho. Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo isso, mas estamos aqui no nosso estúdio OC Talks, uma das programações do estúdio OC. Aliás, já quero aproveitar, para caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, no YouTube e também no Instagram, @estúdiooc, tudo junto, e também OC Talks no Instagram, tá bom? Então, hoje um episódio fantástico. E hoje eu confesso que só nos bastidores, com o material que essa doutora trouxe, eu já fiquei arrepiado. Então, se você é uma pessoa que gosta de saber sobre dicas de desenvolvimento humano, estratégias, gatilhos mentais para você poder realmente desbloquear sua alta performance, voltado ao empresarial, fica ligado porque hoje nós vamos chocar o mundo com essas informações. Então, sem delongas aqui, vamos falar agora sobre ela, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano, focada em carreiras, doutora Alexandra Borges. Palmas para ela, meu querido Eric. Olá, muito bem. Mansur, obrigado. Imagina. Obrigado por estar aqui. Vai ser um prazer enorme trazer todas essas informações para você, né? Que vai ser muito bacana a gente desenvolver algumas performances aqui, principalmente alguns perfis. Vocês vão entender um pouquinho do que a gente está falando e o porquê que as coisas acontecem. Eu acho que, doutora, essa última frase sua, que é o porquê que as coisas acontecem, eu acho que é a maior questão se tiver 10 perguntas mais feitas, pelo menos metade é sobre isso. O porquê. Exato. O porquê eu sou assim. O porquê eu faço isso. O porquê eu me visto assim. O porquê eu me comporto assim. Exato. Então hoje a gente vai desmistificar essas coisas aí. Eu vou aprender com você aqui, mais uma vez, colocando... Vamos nos conhecer e aprender juntos. Porque assim, eu vou dizer para você... Por mais que todos nós saibamos tudo, sim, a gente nunca sabe de nada. É verdade. Nunca sabe. Então tem coisas que a gente acha que está dominando o assunto, quando vem alguém e fala, nossa, disso aí eu não sabia. Me conta mais. O que eu sei é que nada sei. O que eu sei é que nada sei. Bom, quero dizer que já estamos aqui devidamente hidratado com essa água alcalina da Ufer. Olha que bacana, hein? Hidrata 6 vezes mais. Tá? Uma água pH+, bacana, será lançada em breve, você fique à vontade lá para pegar. Bom, vamos lá. Doutora Alexandra Borges, uma das maiores autoridades em desenvolvimento humano. Vamos começar do começo. Eu sei, é clichê, nossa, mas é o que o pessoal gosta e eu, mais ainda. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho a sua trajetória. Porque tem uma frase do Pondé, que eu acho que é maravilhoso. O Pondé, ele foi questionado sobre conhecimento, né? O que uma pessoa... Qual que é o nível de amadurecimento que ela precisa ter? Ou você acha que uma pessoa, ela deixa de ser ignorante ou ela consegue ter um conhecimento maior? De que forma? Qual que é, resumindo a pergunta, qual que é o melhor meio de se obter conhecimento? Essa foi a pergunta feita pelo Pondé. E ele respondeu assim, sofrendo. Exato. Qual é a maior forma de obter conhecimento? E o Pondé respondeu, sofrendo.
E a repórter ficou super surpresa, dizendo, como assim? Sim. Então quer dizer que quanto mais sofrimento você tem, maior o seu nível de conhecimento e sabedoria? Sim. Exatamente. Você precisa sofrer, entre aspas, né? E precisa sofrer e não sucumbir àquela pressão do sofrimento. A partir desse momento, você já é outra pessoa. Então, eu quero falar sobre isso. Não vou passar a bola ainda para você. Vamos entender um pouquinho sobre conhecimento. E esse conhecimento vem de você adquirido aí durante anos e anos nessa trajetória. Eu queria que você contasse um pouquinho por que psicologia? Como é que você entrou nisso? Como é que foi esse propósito aí que apareceu? Conta um pouquinho pra gente. Como diz o Pondé, tudo vem por uma dor. E também, a minha busca também vem por uma dor. Sim. Então, quando eu comecei profissionalmente, eu comecei assim também. Eu queria ser advogada. Mas, na verdade, para ser advogada, eu tinha que estudar bastante e eu engravidei. Sim. E aí tive que interromper os planos, tal, tudo. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar muito. E como eu trabalhava muito, eu precisava de pessoas. Mas eu queria ser advogada, porque de verdade eu não queria cuidar de pessoas. Eu queria estar na parte tributária. Sim. Porque cuidar de pessoas, eu tinha que sair muito do meu mundo. E isso era muito difícil para mim. Eu não queria falar, porque eu tinha que ter bagagem para ajudar as pessoas. Porque as pessoas me procuravam para conversar, para desabafar. E eu falava, não quero saber. Não me fala, não estou sabendo, não quero. Porque eu não tinha bagagem. Aí, conforme você vai trabalhando nas empresas, eu fui percebendo que cada vez mais o meu papel era de liderança. E como é que eu fazia para as pessoas ficarem comigo se eu não as ouvia? Se eu colocava elas de lado, se eu tinha um pensamento, como muitas empresas têm hoje, de você tem seu problema pessoal, deixa lá fora. Exatamente. Lá no portão. Aqui não e entra. Você entra para dentro para trabalhar. Isso é absurdo, né? E isso tudo foi a maior dor. Então, com isso, só que aí também, para estudar, aí eu vim estudando, aí eu fiz contabilidade, Sim. aí eu fiz direito, aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. E dizem que o direito... O primeiro ano e o segundo ano de direito é um divisor de águas, porque Exatamente. É justamente para separar o homem dos meninos, ou as meninas das mulheres. Exatamente. Porque é o período mais traumático. Eu sei disso porque minha noiva é formada em direito e a gente conversa e ela fala, primeiro e o segundo ano é traumático. Exato. E aí foi tão traumático para mim também, porque logo que eu estudava tinha que fazer estágio. E o meu primeiro estágio foi na área da família. Nossa. Meu Deus, gente, eu falei, o que eu vou fazer? E o pessoal brigava por causa de lençol. Você tá me zoando? Não, divisão de lençol, de panela, de isso, de aquilo. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Mas quando você via tudo aquilo, é que você entendia que, na verdade, eles não queriam se separar. Sim. Porque quando você ainda está brigando pelas coisas pequenas, você quer continuar. Quando você não quer mais nada, assim, pau. Chuta o pé e vai embora. Você não leva nada. Mas ali ainda existiam as brigas. Então, na verdade, eles não queriam aquilo. E aí isso então me incomodava. Porque eu falei, não, eu não ajudo fazendo isso. Não é isso que eu quero fazer. Sim. Né? Então, aí fiz direito, fiz contabilidade. Aí eu fui fazer administração. Que eu queria pegar a parte de RH. Sim. Aí fiz gestão de pessoas. Já começou a fazer uma migração. Isso. Então. Aí começou. Gestão de pessoas. Aí comecei psicologia positiva. Psicologia organizacional. A todas as especializações do meu segmento para poder fazer sentido tudo isso que eu queria. Então quando você fez... interessante isso, porque você foi pro RH e você vê que vai uma chave já meio radical, né? Sim. Contabilidade, Sim. ADM, porque assim, ali é racional. Exatamente. Você está lidando com exatas. Isso. A ADM, talvez nem tanto, mas contabilidade, Total. certeza, engenharia, contabilidade, exatas. O ADM já começa a ficar ali meio em cima do muro, porque o ADM, ele sabe um pouquinho de cada coisa, né? Sim. Ele tem esse viés mais gestão de pessoas, embora não tão agressivo, mas quando você caiu no RH... Sim. O próprio nome já fala, recursos humanos. Exatamente. E aí você praticamente falou, peraí, deixa eu obter mais ferramentas aqui para
para eu mergulhar um pouco mais no RH. E aí? Exatamente. E aí foi buscando isso para entender pessoas. Por quê? As empresas estavam com um turnover muito alto. Nossa, eu imagino. E aí foi o quê? Como é que eu tinha que encontrar as pessoas certas para os cargos certos e desenvolver da maneira correta o que as empresas estavam procurando? Nossa. E diminuir o turnover. Então, o que primeiro de tudo eu fiz? Entendi o quê? Que eu queria ajudar pessoas. Sim. Só que toda a minha formação vindo, eu não agregava em nada. Eu simplesmente só era mais uma. E eu não queria ser mais uma. Eu queria fazer a diferença. Isso. Então, para fazer a diferença, eu tive que buscar mais. Mais conhecimento. Mais conhecimento. Mais experiência. Mais experiência. Mais sofrimento. Muito mais sofrimento. E aí, com isso também, tudo traz uma coisa que vem lá de trás. Sim. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sofreu muito com depressão. Sim. Muito, ela sempre sofreu. E quando nós éramos pequenas, nós tínhamos que ficar na casa de parentes por causa disso. Sim. Né? E isso foi uma coisa que me trouxe um trauma muito grande. E o que eu queria fazer? Resolver esse problema. Exatamente. E não só meu, das outras família. pessoas, exatamente. Como é que eu ia fazer isso? Sim. Então veio de novo pela dor. Da onde? Fantástico. Da infância. Fantástico. Porque se ela não tivesse vindo de lá... Não acenderia isso dentro de você. De jeito nenhum. Como tudo pode, né? tem que trazer, tem que vir, né? Tem que vir. Então, Pondé está Tem que certíssimo. vir, certíssimo. Tem que vir de uma dor. Não vai vir de outro caminho. Que bacana, que fantástico. Aí, fazendo essa trajetória, essa jornada linear, RH numa empresa, certo? Sim. E aí você lidou com o quê? Porque o que você falou aí é muito complexo mesmo. Por exemplo, turnover. Eu como gestor, eu sou gestor, faço a gestão dentro de uma empresa, além dos trabalhos que a gente faz aqui. E eu te confesso que eu fico, assim, chocado com o que eu observo em termos de turnover e falta de comprometimento. É assim, é surreal, é assustador. Sim. Você tem dois perfis de profissionais. Você tem profissionais altamente qualificados, que sabem que são altamente qualificados e cobram o salário compatível com as qualificações dele. Uhum. E aí cabe você, como empresa, pagar o que vale. É igual carro zero. Quem não quer comprar um carro zero, quem não tem condição financeira de comprar um carro zero, vai comprar um carro seminovo. Sim. E aí depois compra um carro seminovo e reclama que ele quebra. Sim. Então a grande questão é o seguinte: ou eu tenho bala na agulha e compro um carro zero para não ter dor de cabeça, Sim. ou eu economizo, compro um carro seminovo já sabendo que pode dar problema. Sim. Então eu encaro contratar, dadas as circunstâncias de comparação, mas se você compra um carro zero, você está ciente que não vai ter dor de cabeça. Só que você vai ter que desembolsar um dinheiro um pouco mais alto no começo, só que ele não vai ter dor de cabeça porque ele está na garantia. E se quebrar, está coberto pela concessionária. Lindo! Vai voar. Um seminovo, você tem mais trabalho de pesquisar um carro seminovo, porque não é só a marca do carro e não o modelo. É a marca, é o modelo, é se o dono cuidou do carro, porque às vezes você tem 5 carros da mesma marca e totalmente diferentes, seminovos. Então a grande questão é, sobre o mercado de contratação, é difícil, porque você ou paga muito e pega um candidato compatível, ou você vai ficar nessa de ter que desenvolver um trabalho muito grande entre o que você falou de desenvolver um processo, um plano de desenvolvimento individual, que muitas das vezes a empresa quer. E o turnover é tão elevado, que você fica entre... Fala, tá, e agora? O que eu faço? O que eu coloco aqui? Porque muitas vezes não é sobre salário. Não. Tem cultura, tem o fit cultural da empresa. Porque, pegando esse gancho aqui já pra gente passar o assunto, pessoas são contratadas por técnica e demitido por comportamento. Sim. As pessoas são contratadas por perfil técnico. Pô, esse cara é bom, ele sabe isso aqui, ele é um programador, ele sabe Java. Só que ele é demitido por quê? Demitido porque é uma pessoa difícil de lidar. É demitido porque ele é insubordinado. É demitido porque ninguém gosta dele, ele é um cara ruim de grupo. Ele quer trabalhar sozinho. É por isso que ele é demitido. Então, aí, fazendo uma alusão de você, onde eu quero chegar. Que depois que você entrou no mercado de trabalho, no mercado de trabalho não, no RH empresarial, que você passou por todas essas dificuldades que eu citei aqui, que é uma dificuldade coringa em todas as áreas. Em que momento você transicionou para psicologia aplicada em desenvolvimento de carreira como uma profissional mesmo consolidada? Em que momento você falou, vou montar meu consultório, vou atender e vou prestar consultorias dentro da empresa? Como é que é esse atendimento hoje seu? Hoje, na verdade, o que acabou me trazendo para isso, né? Eu tive uma experiência muito grande numa escola.
Então, a escola, ela tem todo um perfil diferenciado de todos os outros negócios. É mágico, né? Então, quando eu trabalhei também segmentalmente, eu trabalhei em algumas áreas. Eu trabalhei dentro da área da construção civil, dentro da indústria, então dentro agora da educação. A única que falta é da saúde, assim, sabe? Totalmente. Indiretamente está ligado à saúde. Mas não assim, hospital, nada disso sim. ainda, né? Mas o que fez toda essa mudança foi justamente entender o perfil de cada pessoa, justamente para minimizar isso. Minimizar o turnover, minimizar essa situação, porque o que eu Contratação vejo? errada. Exato. E outra coisa, a gente fala de demissão, é pedido de demissão. Sim. E quando a pessoa, o funcionário, ele pede demissão, ele não está pedindo demissão da empresa. Não. Ele está pedindo demissão Do líder, gestor direto. dele. Exatamente. Então, se ele não é um bom líder, se ele não é a pessoa que tem a sensibilidade de entender o que aquele perfil vai trazer para ele e o que ele não vai trazer, ele não vai conseguir liderar aquela equipe. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes o salário é muito bom e compatível, mas se você contratou o perfil errado, ele não vai te dar resultado. Ele pode ter te impressionado na entrevista, ter um currículo técnico Invejável. maravilhoso, mas não vai desenvolver. Não vai te entregar. É a mesma coisa que eu contratar alguém que trabalha muito com dados. Por exemplo, vamos falar um TI. Eles têm vários tipos de TI, mas tem um TI que ele é mais quieto, ele sabe se portar ali, ele não fala muito, ele é criativo, ele faz. Mas se ele é um TI que gosta de conversar, que gosta de brincar, que faz piadinha com o usuário, acabou. Ele não está mais fazendo o trabalho dele. Sim. Então, você não vai pedir para ele vir aqui fazer um negócio sem conversar com a equipe, sem que ele não esteja batendo papo com todo mundo e tomando um cafezinho naquela sala. Exatamente. Então, Exatamente. aí você fala, poxa vida, você vai falar para o cara desse, escuta, vem cá, você foi contratado para ficar lá na sala. Ele só te chama, você liga, desliga, faz, acontece e volta para lá. Não, ele não vai fazer isso. E aí você então deixou de entender. Aí você vai chamar a atenção desse cara, sabe o que ele vai fazer? Chorar. Ele vai falar, ele é um insensível. Eu tenho que ficar aqui sozinho, sentado nessa cadeira, fazendo isso? Não. Grosseria. Exatamente. Aí o que ele vai fazer? A hora que você virar as costas, ele te abandona. Ou ele começa a falar mal de você. Exatamente. Dentro da empresa. Por uma falha de interpretação gigantesca e uma maturidade profissional ausente. Exatamente. Então, neste momento, e principalmente, como eu estava dizendo, na escola, é um momento muito diferencial. Por quê? A escola, ela é um momento de acolhimento. Então, os professores são acolhedores, mas os gestores não podem ser. Porque se eles forem acolhedores como os professores, eles não vendem. A gente está falando de uma escola particular. Então, eles não vendem, porque uma escola é um negócio. Total. Mas, por ser tão emocional e envolvido nisso, as famílias acham que não. Você tocou num ponto incrível, né? Eu não tinha observado. É verdade. A gestão, ela não pode ter esse aconchego, esse negócio de aproximar tanto, né? Eu vejo professores muito mais próximos dos pais, das mães. Ou seja, o afeto, ele existe, mas não por parte da gestão. Não por parte da diretoria. Porque a diretoria está lá para fazer o negócio girar. Isso. E os professores para fazer a parte afetiva. Exatamente. E se você for distribuir, porque tudo você tem que olhar como uma empresa. Se você olhar uma escola como uma empresa, ela tem todos os setores. Professores, mão de obra. A sala da matrícula, comercial. Exato. Administrativo, direção. Sim. Então, quando você vê e está apontado por empresas, você começa a olhar. Tinha pensado nisso. Hein, Eric? Você vê que loucura, velho? Irmão, escola é um negócio, cara. Claro, mas muito mais claro do que a gente imaginava, né? Eu vi um negócio desse com o hospital. Também? Que o cara tava, já você vai completar, mas o cara tava numa UTI e tava lá 2 anos em coma. O convênio simplesmente parou de pagar porque falou, olha, cara, é irreversível, a gente não vai mais pagar. E aí o hospital falou assim, olha, vai ter que desligar o aparelho. Chamou a família dizendo, eu vou ter que matar o seu marido. Não, mas ele não tá vivo ainda. Tá, mas eu tenho que matar ele. Sabe por quê? Porque cada dia dele aqui na UTI é menos uma pessoa pagando aqui. Sim. E ocupando espaço. Ocupando espaço, consumindo recursos. E é óbvio que ele não poderia falar isso assim para a família. Então ele convenceu a família a puxar o cabo. Olha que loucura. Porque é um negócio de fato. Exatamente. Mas aí voltando, então você está falando da escola que tem todos os setores.
Todos. E médico e hospital também é a mesma coisa. Mesma Você quer coisa. ver uma outra situação administrativamente falando? Porque como eu tenho viés administrativo, então eu consigo ver tudo isso. Então vamos dizer, você vai primeiramente no hospital, pronto-socorro, você tem um convênio. Sim. Ok? Quem vai te atender? Residente. Exatamente. Ótimo. Então ele já vai chegar lá e vai falar: o que você tem? Você tem isso, isso, isso. Ele vai te mandar: você quer tomar um remedinho aqui? Primeira coisa que você vai tomar. Se são sempre os mesmos remédios que estão lá. Se for dor. Decadron. Dipirona. Buscopan. Na veia, num sorinho, você vai ficar lá. Isso, bonitinho. Tranquilo. Depois você vai para casa. Se não passar, você vem aqui que eu vou te explicar um remedinho para você comprar em casa. E é só isso. Por quê? O hospital está lá para desenvolver aquele serviço. Pronto atendimento, com um funcionário que não vai te custar tanto, porque ele vai te atender na demanda. Exatamente. Certo? Não é técnico, e você não é vai, especialista. Exatamente. E você vai tirar a dor dele, vai mandar ele para casa, procurar um especialista para atender aquilo que ele precisa. Com hora marcada, aí é outra história. Exatamente. É então, a triagem. Tudo é um negócio. Isso daí parece, sabe o que me parece, grande Eric? Isso que a doutora acabou de falar, parece o topo de funil dos nossos leads. Você joga o topo de funil dos leads, joga lá, aí eu tenho o meu SDR que vai qualificar o meu lead, ele vai falar lá se esse lead é qualificado ou não, fazer perguntinhas de sondagem, spin selling, vou lá, situação, pergunta, implicação e necessidade. Feito isso, transfere para o closer e o closer fecha a venda. Como pode, né? Exato. E tá assim agora tudo, né? Tá tudo assim. E cada vez mais pegando sua conversa aí da inteligência artificial, hoje em dia é tudo. Outra coisa também, médico, vamos falar de médico mais uma vez. Sim. Então vamos dizer, você vai ao médico, né? E quando você vai ao médico, você sabe de tudo, que eu costumo dizer para as pessoas começam a me falar, ela fala para mim: ah, não, eu não sei. Eu falo: você sabe. Você sabe. Sim. Então vai ao médico. O que você tem? Dor de cabeça. Aonde? Ah, na frente, atrás, do lado. Onde que é a sua dor de cabeça? Certo. Ah, é aqui na frente. Ah, é na frente, frontal, né? Exatamente. Então você falou que é. O que ele vai fazer? Ele tem um CRM para te aplicar só o remédio. Exato. Mas quem é que disse tudo para ele? Você. Exato. Então você diz tudo sempre. Só que a pessoa que tem lá o CRM é que vai conseguir te aplicar um remédio. Exatamente. Mas você vai sempre dizer tudo. O fornecimento da informação vem sempre de você. Exatamente. E lembrando que, o que acontece também? Por que os idosos gostam de ir ao médico e as consultas deles são mais demoradas? Porque adoram conversar. Carência, não, eu vou ali na médica do doutor Vieira, e não muda de médico. Não muda de médico. Não vou no doutor Alcione. Nada. Não, minha mãe, vou falar aqui. Minha mãe é dessas. Não, eu vou na doutora Alcione. Primeiro que quando ela falou doutora Alcione, eu achei que era um homem. Ou a cantora. Ou Alcione ou a cantora, né? Ou ela, ou eu, né? E ela ficou tantos anos com essa doutora Alcione que fez o meu pai passar pela doutora Alcione também. Não, você vai na doutora Alcione. Na doutora Alcione, porque... Ou seja, a médica que atende meu pai atende minha mãe. E tem lá, meu pai anda com a pasta assim, de todos os documentos, parecendo um currículo. Sabe? Sai andando com o laudo dele, de completo, de tudo que você imaginar de exame lá. Não, eu vou lá, tal. Então, faz muito sentido isso, né? Porque os idosos... Eles gostam, né? Gostam de ir ao banco pessoalmente para perder tempo lá conversando, né? E a gente vendo na corrida. Agora, eu quero saber aqui uma curiosidade. Aí, depois disso tudo, que você, na escola, você conseguiu realmente entender ali, enxergar. O que você falou da escola, eu achei fantástico, essa sua percepção de empresa. É claro que esse insight veio depois, né? Você vendo, você dentro, dificilmente você consegue ter talvez uma visualização um pouco mais profunda, mas ali você, bom, beleza. Aí hoje, chegando agora no hoje você é uma especialista em psicologia de comportamento, desenvolvimento comportamental. Exato. Focado no mundo empresarial. Exatamente. Fantástico, porque assim, o que eu mais vejo hoje, doutora, são colecionadores de conhecimento. Colecionadores de conhecimento. Eu entrevisto muitas pessoas e o que eu mais vejo é pessoas muito boas não conseguindo se vender à altura. E pessoas medianas se vendendo numa propriedade absurda. Exato. Isso me deixa triste.
Porque quando você está numa entrevista, analisando um candidato, você tem inúmeros testes para fazer. É claro que eu estou dando um exemplo de uma vaga específica. A gente tem várias vagas que eu abro, ou vários processos seletivos para cada vaga, né? Cada cargo tem um processo seletivo diferente. Sim. Mas, no geral, falando do pessoal novo, né? Eu vejo justamente isso. Uma dificuldade de se vender. Uma dificuldade de conseguir reunir as melhores ideias, provando ali a sua capacidade. Doutora, você acha que isso tem muito a ver com uma falta de inteligência emocional? Com certeza, com certeza. Mas o que eu penso também é o seguinte, que se cada cargo tiver especificamente... Porque, assim, existem várias situações e tudo vem do topo. Quando a gente fala de uma hierarquia e de uma pirâmide, o que a gente está falando? Da direção até o finalzinho, a base é toda a parte de colaboradores. Então, de onde que ela tem que vir essa mudança? Sempre da direção. De cima para baixo. Exatamente. Se ela vier de baixo para cima, ela nunca vai acontecer. Exato. Então, todos que estão em cima precisam saber de verdade quem são, né? Quais são realmente os seus perfis, se de fato ele precisa de um sócio ou não, se esse sócio que está lá com ele combina com as coisas que precisa fazer, porque quando eles dois se competem, Sim. as informações não ficam certas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero uma coisa, eu sou rígido, vamos dizer assim, eu tenho um perfil rígido, e eu quero uma coisa, mas eu não sei delegar. E o outro também é rígido, ele quer uma coisa, mas também não sabe delegar. Certo. E o que ele faz? Ele pega centralizador. É para ele e para ele. Vai contratar alguém para fazer o quê? Não contrata. Só ficar olhando para eles. Até contrata, só para alimentar o ego. Mas não não assistente, passa, não repassa. Não passa. E aí sobrecarrega. E com isso não sabe passar as informações para baixo. Então, ou seja, não sabe passar para a sua gerência, não sabe passar para o seu coordenador, que não sabe passar para o RH, que não sabe fazer a descrição de fato certo para poder fazer a seleção. Nossa, que fantástico, hein? E aí, quando vem com tudo isso, a contratação com certeza é errônea. Porque se eu não conheço quem é que está contratando, eu não sei qual é o perfil que eu tenho que contratar. Porque embora possa ser um perfil excelente de venda, mas seja uma pessoa completamente desorganizada, lascou. Não dá. Nossa. Então tem várias coisas que precisam ser analisadas para poder falar. Por isso que neste momento foi o momento assim de, peraí, a gente está entendendo que precisa ter professor. Maravilha. Qual é o perfil desses professores? Eles são orais, porque eles precisam ser o quê? Emocionais. Quando eu contrato um perfil, então assim, a gente está falando, eu tô dando um exemplo de escola para entender, porque várias coisas, né? Então a gente tem a parte infantil. Quando é a parte infantil, que ele está ali de 3 a 5 anos de idade, então essa criança, ela é o quê? Uma esponja. Sinestésica. Ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo ao mesmo tempo, quer pôr a mão, ela põe a mão em tudo. E ela está em um grande desenvolvimento ali. Sim, e é um momento HD virgem. muito, muito importante. Então, um professor emocional, uma professora emocional, ela vai fazer o quê? Acolher, trazer, pegar essa criança junto e ajudar. Dos 6 a 11 anos de idade, também. Só que se eu tenho um perfil diferenciado, que é rígido, que é bravo, ele vai falar para essa criança que ela não consegue, que ela é burra, que ela precisa fazer isso, só que ela precisa entender como é que... mecânica. Exatamente, aquele universo, para que essa criança também possa aprender e crescer saudável. Exato. E a partir dos 12 até os 14 anos, que é do 6º ao 9º ano, que essa criança está na transição. Ela está na transição de limites. Exato, de saber o que vai ser, o que não vai ser. Chegar. Exato. Está saindo dessa parte de 12 a 13 anos, saindo do infantil. Essa fase é terrível. Para entrar na adolescência. Então, ele começa a ficar, e aí como é que muda ali? Aí o perfil já muda. Ele não é tanto emocional. Ele vai um pouquinho mais para o rígido e o emocional. Por quê? Porque ele precisa de um pouquinho mais de limite. E hoje o limite está difícil, né? Ah, o limite... Ah, doutora, o limite tá complicado. O limite nem no cartão de crédito tá tendo mais. Não dá, né? O limite... Até ultrapassa os limites. O limite é uma linha tênue. É verdade. E aí, então, e depois entra outra fase, que entra a fase dos especialistas, que são os especialistas. Nem todos têm, principalmente com o novo ensino, né? Nem todos têm pedagogia, eles são
especialistas, ou seja, às vezes está dando matemática e é um engenheiro, às vezes está dando português, mas não é formado em letras. Em letras, sim. Né? Então, ele deixa de ter um pouco daquela parte mais pedagógica e começa a levar a parte mais especialista. Então, eles já estão aumentando ali, né? Embora se a gente for entrar em parte de escola e de educação, a gente sabe que tem uma série de situações tem aqui, detalhes, né? Mas a gente falando das pessoas precisa entender isso. Então, por exemplo, às vezes hoje, no mundo de hoje, a criança vem, está no ensino médio, e se a família dela, porque começa com culturas, crenças que elas trazem. Então, imagina, na sua família, você, seu pai, vamos dizer que se formou na escola pública, fez faculdade pública e hoje ganha muito dinheiro com isso. Sim. Então, a cultura dele tem que estudar muito e tem que ser pública, não tem que se pagar uma faculdade particular. Então, ele acredita nisso. Ele vai buscar, né? Vai buscar uma escola que traga a mesma coisa. Só que hoje não é mais assim. Sim. E aí ele começa a conflitar com a família e com a escola e com a realidade. Ele começa a ter problema. Então, quando a gente está falando de comportamento, eu não falo nem só de quem eu estou contratando. Sim. Eu não falo nem só da gestão, da cúpula lá de cima. Eu estou falando também da mão de obra, vamos dizer assim, de todos aqueles clientes. Então, o comportamento e os perfis, ele abrange tudo. Quem atende e quem é atendido. Com toda certeza. E aí é que faz toda a diferença. Total. Você consegue fazer o análise rápido. Sim. Você sabe exatamente como é que você vai atender aquela pessoa. Com toda certeza, porque ali você tem algumas coisas ali, no caso, você como especialista, dentro de um cenário de recrutamento. Você consegue em poucos momentos, em poucos minutos, já definir essa característica, uma vez que você tem com clareza, porque o que você colocou aqui muito bem colocado, questão da pirâmide, do que vem no topo, eu achei isso incrível. Muitas das vezes a presidência, o CEO das grandes empresas principalmente, tem essa dificuldade mesmo na transmissão da característica do que ele necessita e principalmente do que ele vai delegar. 2 problemas. Dificuldade de transferência de informação correta e precisa. Sim. Dificuldade de repassar situações, ou seja, de delegar. Muito centralizador. Consequentemente, essa pirâmide ela vai descendo. Quando chega lá no RH, um telefone sem fio, o RH não sabe nem o que contratar, ele só quer bater a meta de contratação. Exatamente. Ele não faz ideia com precisão qual que é o fit cultural que esse cara tem que ter. E fazendo a relação agora sobre isso, e aí vem minha pergunta. Você acredita que isso é a maior ferramenta que você tem hoje? De não só desenvolver o ser humano, mas antes de desenvolver, é necessário entender? Sim. Porque se você não entende a pessoa que está na sua frente, como que você acha que você vai conseguir desenvolvê-la? Então, o grande desafio do que eu estou vendo que você está falando está muito ligada antes de desenvolver, vamos entender quem é você. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Por exemplo, tem uma frase que a gente escuta dizer muito, e você que é mãe sabe. Vamos dizer, eu tenho 3 filhos. Sim. Os 3 são diferentes. Sim. Né? Mas numa conversa, quando alguém te cobra alguma coisa, você fala assim, eu tenho 3 filhos e eu tratei eles iguais. Tudo que eu fiz para um, eu fiz para o outro. Tudo. Eu fiz tudo igual. Grande erro. Grande erro. Eles não são iguais. Exatamente. É igual nós temos aqui. 5 dedos. Todos diferentes, com funções diferentes. Exatamente. E filho também é assim. Então, você, quando nasce, você tem o primeiro filho. Então, por exemplo, quando eu tive o meu primeiro filho, eu fui uma mãe. Sem experiência. Meu filho também. Eu digo que ele era o projeto, né? Uhum. De erros e acertos em ser mães, né? Sim. Em ser mãe. Agora, o segundo filho, ele não teve a mesma mãe. Eu já era outra mãe. Verdade. Porque eu já tive experiência. Nossa, muito, eu já, muito né? Então, o terceiro, quando chega, ele também não teve a mesma mãe. Então, você é uma mãe para o primeiro, você é uma mãe para o segundo, você é uma mãe para o terceiro. Pai é a mesma coisa. Exatamente. Porque vem com a experiência das situações. Sim. Então, como que você pode dizer que você fez a mesma coisa? Impossível. Não tem como. Você pode ter sido, e vou mais além, você pode ter sido 3 mães diferentes.
Exatamente. 4, 5, talvez e você 6. é uma mãe de... Quando você realmente entende o procedimento e a característica de cada filho, você é uma mãe diferente para aquele filho. Então, se o filho, que ele é mais emocional, o que ele precisa? De abraçar, de ficar junto. Quando o filho não é tão emocional assim, o que ele precisa? Voar. Não precisa ficar de apego. Então, eu não tenho que ficar cobrando dele, nem chorando, porque ele não está comigo. Exatamente. Eu tenho que entender que ele, daquele jeito, ele voa. Sim. E eu tenho que entender também que tem aquele filho que gosta e precisa de palavras de afirmações. Autoafirmação para ele e palavras de afirmações. Eu sou desse cara, eu sou esse cara. O Eric, eu sou um cara que eu preciso me autoafirmar 24 horas. Porque é o meu subconsciente falando, não, você é um bosta. Não, e eu falo, não, imagina, eu sou o cara. Não, você... E eu lá na autoafirmação. E detalhe, digo mais, não só comigo, mas também eu tenho que ter isso no externo. Quem trabalha comigo precisa me dar esse feedback. Exato. Porque se eu não tiver esse feedback afirmando, eu fico confuso. Falo, pô, peraí, eu sei o meu resultado. Meu resultado fala por mim, mas eu preciso desse feedback externo. Sim. Faz muito E sentido. aí, o que é... Tá bom, hein, Eric? Você sentiu o drama, né? Você viu que a doutora aqui não é fraca não, hein, Eric? Ora. Vamos lá, doutora. E aí, com isso, o que acontece? A gente vai observando cada um. Sim. E aí, você não é a mesma pessoa. Então, Óbvio. você também não tem os mesmos filhos. Então, quando você vai para uma empresa, você não pode tratar todo mundo igual. Sim. Eles não são iguais. Você tem regras gerais que precisam ser respeitadas. Sim, ok. claro. Horário para todo mundo, Sim, sair para todo padrão. mundo, padrão. Então, tudo aquilo, maravilha. O que é hall de convívio é padrão. Exatamente. Mas Agora, quando você está... Dentro do seu dormitório, Aí é outra coisa. outra história. Exatamente. Então, você precisa conhecer. Por quê? Foram desenvolvidos, e isso não é de agora, é uma pesquisa muito, muito antiga, que tem os perfis de caracteres, que eles são desenvolvidos em alguns momentos da infância. Perfil de caracteres, você fala De caracteres. de caráter. Ah, Exatamente. me explica um pouco mais Mas sobre isso não é caráter. Sim, é Eu caráter de caracteres, de Isso. características, né? Exatamente. Aham. Então, por exemplo, ele vai definir o seu caráter. Vai moldar. Vai. Você é moldado. Nós somos moldados desde o momento da gestação. Sim. Então, ali é que vai começar a desenvolver alguns tipos de caracteres. Caramba. E ali vai dizer para você o que você é. Então, por exemplo, se hoje eu venho aqui, aí eu já te Sim. analisei. Aí eu já analisei o Eric também. Sim. Então, você começa a analisar... o Evandro estava aqui também, o Christian Pior. Exatamente. Aí já olho para ele também e já falo, ó, você já tem esse perfil Sim. aqui. Por quê? Que o nosso olho começa a ficar clínico. Sim, você pega os detalhes. Exato. Então, quando São você padrões, né? começa, O ser humano é padrão. São padrões. E aí Padrão você se começa a ver que começa a funcionar desse jeito. Sim. Então, você sabe já o que esperar. Sim. Então, não adianta você contratar, por exemplo. Então, a direção vem e fala assim, mas eu quero fulano, mas eu gostei, ela é linda, maravilhosa. Às vezes, você está julgando só pela capa ali, né? Vai te dar um trabalho. Aí eu falo, olha, mas pro Ela que você tem. precisa, ela não vai te atender. Você acredita que faz muito sentido? Colocando aqui um contraponto. Eu estava fazendo um processo de seleção numa vaga muito específica, tá? E olha, foi incrível o que você falou agora. Porque essa candidata era uma mulher. Extremamente competente. Extremamente competente. Só que essa vaga, eu precisava de uma pessoa com inteligência emocional. Eu precisava de uma pessoa fria. Eu precisava. Para tomar decisões difíceis. Sem nenhum tipo de viés ela não poderia ter, embora eu sei que é difícil, situações externas não influenciar nas decisões, eu sei que é difícil, mas o mínimo possível. Então eu não podia ter uma pessoa que tivesse um perfil um pouco instável. Não é fazendo, digamos assim, não é preconceito com nenhuma... Não é isso, é porque é o perfil, não é sobre, né? Talvez a pessoa estava passando por um momento talvez muito delicado naquele momento, ela não era assim, enfim, mas eu não teria tempo para esperar que essa pessoa pudesse se resolver até, né? O fato é que eu ia assinar o contrato com ela. Na última etapa eu fui conversar com ela, já estava super bem recomendada. Passou por todos os canais de processo da empresa. Quando chegou em mim, para eu dar a caneta, conversando com ela, eu estava pronto para pedir para ela descer para assinar. Quando ela fez assim com os braços, eu percebi que os braços dela estavam todos cortados. Praticar a carne. Exatamente. E a gente sabe que essa prática, uma pessoa que é
depressiva, que chega no mais profundo da depressão, até o momento do suicídio, se autoflagela. Porque o suicida, gente, presta atenção. A pessoa que pensa em suicídio, na realidade, ela não quer morrer, cara. Ela quer matar, sim, mas não é a ela mesma. É a dor e a angústia que ela sente. Porque a angústia e a dor que ela sente é tão violenta, tão gigantesca, que ela precisa se machucar para que mande uma mensagem para o cérebro que está existindo um corte. E essa mensagem no cérebro faz com que aquela angústia interna suma. Porque agora o cérebro está apenas lendo a dor externa, a dor física. Então, estou me punindo. Estou me punindo. É um hack. Estou me punindo, eu mereço. Tá, pá, vou me autoflagelar. Até aí tudo bem, de novo. Não é preconceito, não é nada. Só que era um cargo que exigia uma inteligência emocional. Mas eu precisava entender se esses cortes eram por qual motivo, se eram só situações, cicatrizes simples, se era recente ou se foi de um passado que já foi superado. Até aí tudo bem. Ninguém está julgando cicatrizes dentro de um processo seletivo. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é sobre isso. Mas eu precisaria entender qual que era o momento atual emocional dessa pessoa. Pera lá, ela está assumindo um cargo muito alto. Pera lá, ela vai ser responsável por decisões importantes na minha empresa. Eu preciso conhecer essa pessoa. E em seguida, ela passou pelo psicólogo da empresa. Isso que eu fiquei impressionado. Porque para ela chegar até mim, ela já passou pelas etapas. Só que ela muito bem capacitada. E aí onde você falou. Currículos extremamente competentes, qualificações fora da curva, que fazem o seu olhar perderem o foco no clínico, que é o que você falou. Sim. Exatamente. Porque te vende. A pessoa, você vê, nossa, que qualificação fantástica. E aí se você pega um RH mais ortodoxo, sim, ele passa batido. Vai seguir em frente. Ele vai seguir em frente. Foi o que aconteceu. Só que quando chegou em mim, que eu percebi que eu tava pronto para pedir para ela foi pegar o copo aqui. Na hora que ela foi pegar o copo, a manguinha rolou, eu 4 flashes de cortes horizontais e verticais. Ou seja, vamos tentar achar a artéria principal de qualquer jeito. Sim, sim. E aí eu obviamente, com muita delicadeza, percebendo a situação, eu mudei um pouco o rumo da conversa e comecei a perguntar sobre como é que é você na sua vida pessoal de fato. Porque tem uma frase do Elon Musk, essa é boa, viu, Eric? Preste atenção nessa frase. Tem uma frase do Elon Musk que ele fala o seguinte: as pessoas chegam até a minha empresa, eu não quero saber qual é a qualificação dela, qual que é o currículo dela. Eu só faço uma única pergunta para ela. Me conte todos os seus problemas que você teve durante a sua vida e como que você resolveu eles. Qual foi a estratégia que você usou para resolver todos eles? Porque com base nas estratégias que você usou para resolver os problemas da sua vida, essa linha de raciocínio vai fazer com que você seja bem sucedido na minha organização. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Simples assim. Enrole o seu currículo de Harvard, que é muito bom, claro, mas o que vai definir aqui é resultado e como você lida com problemas. Sim, são as suas competências emocionais. Exato, e aí eu fui nessa linha de raciocínio. Foi quando ela soltou que esses cortes ocorreram em 3 meses atrás. Recentes. Eu não poderia prosseguir com essa contratação. Não porque, de novo, não é preconceito. Porque depois vem o povo do mimimi aí, não tô nem aí também. Esse cara tá difícil, não pode falar nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não estava pronta emocionalmente para esse tipo de cargo. Ela poderia executar outro. Sim. E a empresa poderia até, inclusive, sabendo o que ela está desenvolvendo com esse tipo de problema, até prestar uma ajuda para que pudesse auxiliar ela. Eu poderia recomendar ela para outro cargo, sem problema nenhum. Mas esse cargo é justamente para pessoas aprenderem a lidar com pessoas desse também dentro do grupo. E eu não poderia ter esse tipo de situação. O que você acha referente a isso que eu acabei de te passar? Realmente entra naquilo que você falou, de você bater o olho clínico, entender os pontos ali de ruptura. Em pouco tempo você já consegue pegar isso e devolver para o CEO da empresa, porque eu vejo você como uma hunter de Sim. altíssimo nível. Uma profissional que pode muito bem fazer palestras em company, processo de desenvolvimento interno, um coach de desenvolvimento profissional. Então, você acredita que isso, de certa forma, fica fácil para você dentro desse jogo?
Fica facílimo, justamente por causa disso. Eu até vou mostrar uma projeção para vocês. Vamos lá. Sobre essa situação. Boa. Que é justamente essa projeção. Bacana. O que acontece? Vamos lá. Tudo vai acontecer nesses períodos, que são 5 períodos. Que é o período da gestação. O período da gestação é o período em que vai haver um desenvolvimento cerebral. Então, ali ele vai mostrar para você o perfil que ele vai desenvolver. Então, quando que isso acontece? Quando essa criança está desenvolvendo lá dentro da barriga da mãe. Ela acontece lá. E isso chama o quê? O processo de mielinização, que é o processo central, que vai da mente até a sacral, lá embaixo. Sabe aquele ossinho? Sei. Até lá. E isso vai se desenvolver até os 6 anos de idade. Caramba. Então, cada processo desse vai trazer um perfil. Então, quando eu for falar do perfil, do período de gestação, eu vou estar falando os nomes esquisitos, mas são os nomes científicos que a gente vai manter aqui. Sim, claro, tá? claro. Então, a gente vai falar que ele vai ser um perfil esquizoide. Tá? E quando vai haver esse período, que é o período de amamentação, ele vai estar desenvolvendo no período da cervical. Então, esse período da amamentação, que é de 2 a 4 anos de idade, a criança vai estar desenvolvendo a parte que a gente chama de oral. Então, ele tem o caracteres de oral, que é um pouquinho mais emocional. Eu vou explicar isso para vocês. Certo. Tem a parte também, que é a parte onde a criança está se desenvolvendo, e a parte torácica. Que a gente fala, por exemplo, quando você tem um filho, você fala assim: filho, vem cá, mostra pra tia aqui como é que você é bonitinha dançando balé. Então, você aparece naquele momento. Sim. Então, nesse momento, é um momento do exibicionismo. Que tem um perfil que também chama, que é o perfil do psicopata. Eu tenho uns lapsos aí, eu tenho uns... Ela deve ter me analisado, eu tenho uns laços de psicopatia. Não, brincadeira. Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo tem. E aí nós também temos o período... Eu sou manipulador. Do desfraude. Do desfraude. E aí esse período do desfraude é a parte... Desfraude é legal. Aonde a gente tá. Então a criança, por exemplo, está na escola. E aí ela está sendo desfraudada. Então, só que ela não consegue segurar o cocô ali, né? Claro. Ela não consegue. Aí ela vai no banheiro e a mãe vem e fala: nossa, você fez cocô? Tá sujo, fedido. E o que aquilo foi? Uma repulsa, humilhação. uma humilhação. E essa criança, então, vai desenvolver. O que ela vai ser? Ela vai ser uma criança de bumbum para dentro. Ela não é uma criança que tem bumbumzinho, gordinho, fofinho, igual o do oral, que eu vou mostrar para vocês. Mas é uma criança de bumbum para dentro. Então, você começa a ver as caracteres disso. Caramba. Você começa a definir. O corpo fala, doutor. O corpo fala tudo. E aí tem a parte sacral, que é a parte que você está desenvolvendo da sexualidade. Então, normalmente, as crianças mais bonitinhas, sabe aquela menininha bonitinha, fofinha, tal, ela está desenvolvendo mais a parte da sexualidade. Sim. Naquele momento que, por exemplo, a gente fala assim, filhinha da mamãe, filhinha do papai e filhinho da mamãe. Sim. Então, nesse momento que tem as preferências, porque ela está desenvolvendo os pares. Ela sabe o momento em que, por exemplo, minha mãe dorme com meu pai, mas o meu pai fala que eu sou a princesinha, mas dorme com a minha mãe. Sim. Quem é meu par? Teria que ser meu pai. Então eu começo com uma competição e uma insegurança porque eu precisava do meu pai. A mesma coisa é com o menino. Sim. Menino, a mesma coisa. Então começa até dentro de casa, tem uma situação assim, ele começa a dormir no meio, a criança, começa a separar os pais. Você acredita que eu era assim? Se você perguntar para minha mãe nas redes sociais, @Rita de Cássia, minha mãe, e eu me lembro também, e inclusive tinha um termo que eu falava de meinho, eu queria estar no meinho, eu falava isso de formas repetitivas, meinho, e eu ficava no meio deles. Eu acredito que eu deveria ter uns 5, 7 anos. Exato, é o período. É nessa idade? É nessa idade. Caramba, hein, Eric? Olha aí, Nessa você também gostava de um meinho, Eric? Você começa a desenvolver alguns tipos. Aí vamos seguir aqui para frente, eu vou falar desse tipo, que é o primeiro. Então, é lá na gestação que acontece isso. Caramba, que fantástico. Né? Então, lá no período uterino é que vai haver a mielinização do cérebro.
Aonde que ele vai se desenvolver? Na mente. Mielinização. E como é que ele tem um perfil? Ele tem um perfil quadrado. Então, normalmente, o biotipo do corpo. ele é magro. Que loucura. Alto. E ele tem quinas, o corpo dele é de quinas. Então, ele tem o ombro quadrado, o quadril quadrado, pernas finas e alongadas. Não e sou o olho eu. bem... Com certeza não sou eu. E o olho bem grande. Um olho grande. O LC Galeto. E aí, então, você consegue descobrir já esse perfil. Bom, se a característica dele foi muito para isso, você já sabe que ele tem bastante de esquizoidismo. E o esquizoidismo se refere a... um perfil que tem e aqui o quê? Tá as classificações que você vai falar. Exatamente, isso que foi desenvolvido lá na gestação. Então, o que ele tem medo? De ser rejeitado. Por quê? Vamos dizer que eu sou a mãe. Pô, que bacana, eu estava hein? grávida. E eu tinha um namorado que falou, grávida? Agora? Quem falou que eu quero gravidez? Quem que falou que eu quero filho? Eu não quero filho. Aí toda essa situação fica lá. E essa criança foi o quê? Subconsciente, vai formando rejeitada. ele. E qual o medo dela na vida? De ser rejeitado. Então, por exemplo... E aí, uma vez que isso já está implantado no subconsciente dela, qualquer situação ou qualquer coisa que aconteça que reforce a rejeição, entra o compound e reforça mais ainda. E o cara vai pra caverna, não quer conversar, não quer fazer nada e ficou preso lá. Então, quando você consegue entender isso, você sabe que isso você não pode fazer. Sim. Então, assim, esse é um cara que você não tem que trabalhar a dor dele. E sim. O recurso dele. O que ele é? Criativo e imaginação. Criatividade e imaginação. Exatamente. Então, ele é um cara que vai criar muito. Então, ele é um cara desconectado. É um cara que veste uma roupa esquisita, não combina com nada. Steve Jobs. Exatamente. Você falou o corpo exatamente dele, com pontos e quadrados. Caraca, hein, Eric? Putz, E aí, então, esse cara vai o quê? Ser o quê? Fantástico. Menos emocional. Menos emocional, completamente. Então, ele não tem muita emoção, não tem ligação emocional. Né? Então, quando ele começa a ver isso, você sabe. Então, eu vou contratar essa pessoa para ser o quê? Um vendedor? Não, de forma alguma. Então, de forma alguma. Você tem que colocar ele para fazer outro trabalho. Design. TI, exatamente. Design. Então, alguma outra coisa que ele fique mais tempo em uma caverna, sozinho, fazendo isso. Eu tinha um colaborador assim. E ele sofreu, tadinho. Em grupo. Até o momento que eu dei uma sala pra ele. Quando eu dei uma sala pra ele, eu juro pra você, ele se emocionou com a sala dele. E ele colocou um monte de bonequinho de Star Wars lá. Então, ele vive num mundo dele, cara. Exatamente. Não gosta de contato físico, vive no mundo da lua. Putz, olha aí. Exatamente. Então, quando você tem isso, você já descobre. Nossa, e o que ele não doutora. gosta muito? De contato físico. Ele não é gosta. aquele gato de abraçar, Não gosta. beijando, né, de carinho e tal. Gosta. Ele vive no mundo dele. E ele precisa ser preservado para isso. Caramba, que impressionante. Então, quando você vai e vê isso daí é maravilhoso. você entendeu Entendeu? Como é que vai só de ser... bater o olho no cara. Exatamente. Que então, se loucura. por exemplo, eu quero que ele seja uma pessoa que vai atender as crianças, um exemplo. Sim. No emocional. Não, esse cara não vai atender O corpo isso. fala muito. Demais. E isso não tem a ver nem com o ser gordo ou magro, tem a ver com questões, composições do corpo mesmo. Porque mesmo por dentro, por baixo da gordura, seja lá caso a pessoa seja muito gorda ou muito magra, isso não tem nada a ver, tá, gente? Não é questão de ser magro ou gordo, tem que saber a questão do formato mesmo, qual que é o nome? Do traço. Exato. É o traço, não tem a ver com o biotipo físico, é o traço Mas você mesmo. vai ver que assim... O gordinho, eles têm duas funções. Sim. Porque ele pode ser gordinho emocional e pode ser magro emocional. E não ser esquizoide. E não ser esquizoide. Que aí mais à frente nos slides, vamos ver mais à frente. Eric, olha, eu já antecipando. Estou antecipando. Então, caramba. Esse é o então, primeiro esse daqui processo. É o traço esquizoide, que a formação dele é no intrauterino. E a mielinização vai acontecer no cérebro. E o foco, obviamente, vai acontecer na mente, conforme a gente viu no slide anterior, né? Que é a parte do azulzinha lá. E o principal medo dele é ser rejeitado. Talvez por isso ele não gosta muito de contato físico? Exatamente. Com medo de esse contato trazer rejeição? Exatamente. Você acha que uma coisa está ligada à outra? Com certeza. Eu não tenho contato físico porque eu tenho medo de ser rejeitado. E eu tenho medo de ser rejeitado por não ter contato físico. Quando eu ponho muitas das minhas emoções na mesa, eu não quero ser rejeitado. Então eu ponho mesmo, eu ponho tudo. Eu sou as minhas emoções estão aqui dentro da água. Que maravilha. Muito bem, vamos seguindo lá, doutor.
E o próximo traço, o Olha segundo, aí. vem numa Aí, ó. ordem. Este é o oral. E o oral, onde é que ele é desenvolvido? Lá no período da amamentação. Da amamentação. Então, nasceu, até o primeiro ano, ele vai sentir uma dor também. Que é a dor de quê? A dor do abandono. Qual que é o período de amamentação? Não significa que essa criança, normalmente ela é uma criança gordinha, Sim. chorona, chora muito, fala muito. Nossa, também, né? É. E aí o que acontece? No período da amamentação, é um período em que você tem um contato muito grande com a sua mãe. Mas não significa que era só o peito, ou porque às vezes a mãe confunde de falar, mas eu não tinha leite para dar, meu leite secou, eu tive que dar fórmula. Não é isso. Não é sobre isso. Não, é do período de, por exemplo, às vezes a criança está lá chorando, tinha uma etiqueta no macacão que ficava raspando na pelinha dela e ela chora. Ou ela tem dor de ouvido, ela chora. E naquele momento ninguém conseguiu descobrir O motivo do choro. exatamente. Então ali ela sente um abandono. Nossa. Por ela se sentir abandonada, ela ter chorado tanto, gritado e ninguém viu. Será que ninguém tá vendo o que eu tô passando? Estão me abandonando, então. Exatamente. Então eu me sinto sozinha. Sim. Então tudo que for relacionado a isso, eu tiro. Então o que eu faço? Regime de compensação. Eu como para me sentir bem. Eu gosto de ter sensações de beijar e abraçar para me sentir bem. Sim. Então eu começo a fazer isso. Então, tem dois momentos. Ou, por exemplo, quando a gente está muito estressada e nervosa, você come para compensar. Compensação. Do tipo, aconteceu alguma coisa e eu mereço, então eu vou me dar isso. Você merece, você Né? tá estressado. Hoje foi um dia ruim. Ou, por exemplo, eu estou estressada e não como nada. Não consigo comer. Então, aqui nesse momento tem dois processos. Dois processos. Ou você é gordinha, Ah, é. ou você é magrinha. Eu sou o primeiro. Você tá estressado? Vou comer, vou ali no sushi, vou ali no ou, eu vou no barbacoa. Estou estressado, Eric, vou no barbacoa. Pá, dou no barbacoa. Eu sou o primeiro. E é isso. E aí, então, aonde que começa? Lá na coluna cervical. Sim. Quais são os focos? São as sensações. Então, uma pessoa que gosta de se conectar, se conecta muito rápido. Sim. Então, beija, abraça, gosta de todos os sentidos. De beijar, de abraçar, de estar junto, de ser emocional, né? E o medo dela é do quê? Do abandono. De você sair e deixar ela. Eu acho que eu devo ter chorado muito e minha mãe não fez nada. Pois é. Eu acho que tinha uma etiqueta no meu macacão que ninguém conseguiu ver. Mas eles são o quê? Sensíveis e a comunicação é elevada. Excelente comunicadores. Mas não peça para eles definir as suas emoções. Eles não sabem. Faz sentido. Mas sabem conversar muito bem. Então, por exemplo, eu vou resolver o problema do outro. Sim. Então, vamos falar dentro de um processo seletivo. Certo. Você lida muito bem com o grupo? Sim. Claro. E o que você faz? Não, tinha uma amiga minha que conversava bastante, brigou com a outra, não sei o que, eu fui lá e resolvi o problema dela. E quando você tem um problema, O que você faz? como é que você resolve? Ai, não, eu deixo quieto, não faço nada, fico tranquilo, deixo passar. Olha aí. Então você não resolve. Por quê? Se ela for resolver, ela tem medo do quê? De excluírem ela. Do abandono. Da E ela exclusão. Da falta de resolução. Exatamente. Então ela fala, não, prefiro ficar quietinha aqui e deixar que vai rolar. Mas ela se preocupa em estar com o outro. Exato. Então, essa é a maior característica dela, né? Maravilhoso. E gosta o quê? De contato. Contato, né? E aonde que ela gosta de estar? Contato físico, estar com amigos, comer. Então, por exemplo, final do dia. Final do dia. A gente merece, né? Vamos Bater sair. maneta. Aonde a gente vai? Vamos beber e comer. Comer uma comidinha bem Comer gostosa. comida boa, né? É. Exatamente. Então, o oral, ele tem isso. E é a pessoa interessante, hein? mais emocional. Então, o esquizoide não é emocional, mas o oral é. Maravilhoso. O oral é. Maravilhoso. Vamos seguir aí? Aí a gente Aí chega esse nome esse psicopatas é polêmico. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Isso daqui são traços, tá? Traços não é definição, porque tem uns caras na internet, né, Eric, que é chato pra boné. Não porque a doutora falou que o psicopata é assim.
Ninguém tá falando do psicopata, a gente tá falando do traço, o traço psicopata. Porque para você definir uma pessoa psicopata é outra história. Tem o teste de Rorschach que vai ajudar nisso. Aliás, o teste de Rorschach não é esses testes que vocês veem no YouTube aí não, com uma borboleta colada no guache e aberta no sulfite. Não. O teste de Rorschach, ele é adquirido só por profissionais da psicologia, é totalmente restrito. Até mesmo os alunos de psicologia que estudam nas universidades, o teste de Rorschach é feito sobre supervisão, esse manejo. Então, é só uma das situações de você definir a psicopatia, né? Não é só o Rorschach, é uma situação toda complexa. Então, o que nós vamos ver aqui nesse slide é traços. E no fundo, como a doutora já falou, todo mundo tem um pouco de traço de psicopatia. Tá bom? Não, eu não sou psicopata, imagina. Também tem um tracinho. Tracinho. Então, seguindo, doutora. É porque mesmo. Se eu não explico pra galera do mimimi... Isso. E tem dois nomes aí que as pessoas acham que a gente tá falando de psicopatia. Não é mesmo, tá? Exato. É somente o traço. E até tem um outro nome também, que é o masoquista, que as pessoas começam a achar, mas eu não sou masoquista. Gente, não tem nada a ver, são só nomes cientificamente que foram criados e a gente segue esses nomes, né? Claro. É somente isso. Vamos lá. Tá. Então vamos lá. O psicopata, aonde que ele se forma? Ele se forma lá entre de 1 a 2 anos de idade. E é aquele momento em que você está se formando. Ou seja, você também tem um perfil. Normalmente, quando você vai na academia, você de academia, você sabe. Você sim tem um perfil psicopata. Olá. Por quê? Porque você é um triângulo invertido. Ou narcisista. Você é um triângulo invertido. Olá. Então você chega... Ou às vezes a mulher, que também é um triângulo de baixo para cima. Então, você começa a distinguir já aqui a característica. Então, você viu, normalmente esses homens ou mulheres são bonitos, gostam de se vestir elegantemente. Então, você já começa a ver o que aconteceu ali. Então, ele se formou na coluna torácica. E quais são os focos? As possibilidades. A pessoa que tem o perfil psicopata, ela é o quê? Mais... Acho que eu tô aqui nesse triângulo. Negociador. É um vendedor nato. Nato. Há possibilidade, sim, de desenvolver. Mas ele já nasce com isso. É verdade. Então, quando você percebe, você sabe que ele tem um perfil para determinado cargo já. Sim, com Não certeza. adianta você esconder ele. Verdade. Você esconder essa pessoa é a pior coisa que você está fazendo. Você está abafando essa pessoa. Então, quando você consegue descobrir os perfis, você sabe se ela dá para um cargo ou não. Então, quais são os focos? Todas as possibilidades. É um negociador nato. Não gosta de perder. Um detalhe. Também não gosta de ficar devendo favor para ninguém. Verdade. Dever favor... Puta, é o pior coisa. Pior das. E qual que é o medo dele? Justamente aquilo que ele faz. De ser manipulado. Verdade. Exatamente isso. Verdade. Ele tem medo de ser manipulado. Ô, Eric, vou te falar uma coisa aqui, cara. Até respirei fundo. Eu e você, meu querido Eric, estamos tendo uma... Não vou dizer consulta, porque consulta é muito pouco. Uma consultoria da mente humana aqui conosco. E o pessoal de casa também. Aproveitem. Vamos lá. E aí, o porquê que ele manipula? Justamente por isso, porque ele não quer ser manipulado. E quando que ele é manipulado? Quando ele é uma criança que ele só percebe que tem o carinho da mãe e do pai quando alguém vem. Então, por exemplo, eu estou conversando com você e meu filho vem. Aí eu falo, filho, não, agora nós estamos conversando. Aí daqui a pouco, filho, vem cá, mostra pra ele aqui como é que ele consegue fazer, como você faz o espacate, sei lá, o movimento de judô, ou como você... Quando você apareça... Você vem cá, eu te chamo, e depois, tá bom, filho, pronto, pode ir, vai pra lá. Vai pra lá que a mamãe tá conversando agora. E a gente começa a conversar. E o que ele começa a ver? Que ele só tem a atenção quando ele tem a moeda de troca. Aí ele começa, então, a desenvolver o que? A manipulação. Sim. Então, assim, eu faço isso, você me der aquilo, eu faço aquilo, se você me der aquilo, e eu sei o quê? Criança. Desde pequeno. E isso a gente tá falando... De 2 anos de idade. Mas isso é bem aí mesmo, né? Que loucura, né? Pois é. Caramba. E aí, o que ele tem de recurso? Ele é o quê? Um ótimo estrategista. Exatamente. Um ótimo negociador. Então, vê que não tem só coisa ruim, né, gente? Claro, tem óbvio. Os dois lados, né? Tá aí. E quais são as características dele? Gosta de liderar. Adora estar no poder. Gosta de estar no controle e no comando das coisas. Tem que estar.
Se não... Não vai. Aí eu não quero. Se não for assim, eu não brinco. Não é. Pois é, e normalmente gosta do quê? De se vestir bem, de estar bem, Sim. de estar em evidência. Sim, claro. Né? Claro. Afinal de contas, Sim, ele tem que manipular tem a que situação. dar uma manipulada, normal. Maravilhoso, cara. Pois é, esse é o terceiro passo. Vamos pro quarto. Muito e bem. o quarto, que tem um nome também estranho, mas não Traço tem nada a masoquista. De ver. novo, mais uma vez, já falei no psicopata, vou falar do masoquista. São traços. Para você definir essa questão do masoquista, envolve uma outra questão. O que nós estamos analisando aqui são situações que se formam aí no período bem mais novinho aí de nascimento e vai se replicar. Traço não define a nomenclatura, e a doutora já explicou que a nomenclatura é apenas para seguir a parte técnica e teórica, né? Exatamente. Então, o que ele tem? Essa formação lá no desfraude, que é de 2 anos e meio aos 3 anos e meio de idade. Então, essa criança ela vai desenvolver o quê? Qual a parte dela? A parte dela lombar. Então, que é esta parte aqui. Então, normalmente, ela é uma pessoa grande, só que atrás, quando você vê, ela não tem cintura. Ela é quadrada, de bumbum para dentro, perna firme, forte, parecendo um tronco. Então você começa a ver as características, você já começa, fala, tá indo para cá. Exatamente. Por quê? O medo dela é de ser humilhado. Então, no momento de desfraude, sofreu alguma humilhação, uma vergonha. Isso numa gestão de pessoas é fenomenal. Sim. Fenomenal, porque você vai até entender de que maneira lidar com esse ser humano. Exatamente. Né? E aí, então, feedback, contratação, tudo. Não é? Você fazer mudança de carreira, você poder levar essa pessoa para um outro cargo. Às vezes é um cargo que você acha que a pessoa ela é super organizada. Porque o masoquista, ele precisa de segurança. Então, ele é extremamente organizado. Então, ele lida com o quê? Com as planilhas. Ele lida com o quê? Com a organização das coisas, com a questão da logística. Ele lida com tudo aquilo. Aí você fala, não, vou dar um cargo para ele de liderança. Ferrou. Ela não vai liderar. Ferrou. No primeiro colaborador que peitar ele... E desordem? Acabou. Acabou, ele não consegue. E aí ele vai ver os outros, ele vai se sentir humilhado porque vai ver o colaborador expondo ele no meio do time. E falar assim, isso não é pra mim, eu não quero humilhação. Choro no banheiro. Exatamente, e quando não explode, porque normalmente esse perfil é verdade, assim, agressivo. Exatamente, ele tem explosão rápida e se arrepende muito rápido. Sim, então, por exemplo, ele fala, puxa, eu não queria ter falado aquilo pra você, mas no calor da emoção eu... Pau. E aí ele tem esse perfil. Então, o medo dele faz com que ele seja mais organizado, porque ele não quer passar por essa situação. Só que ele é uma pessoa extremamente forte, ele aguenta bastante coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que aguenta mais humilhação, aguenta, só que ela explode. Então, ela tem o período dela aguentar as coisas, não é sempre. Ela vai aguentando. A hora que, do nada, sabe quando a pessoa fala, igual mãe e pai, que a gente fala assim, nossa, mas eu apanhei por causa disso? Não, a gente fala, você fez isso, aquilo, coloquei no saco e hoje você vai apanhar. Você tá apanhando por causa da soma. Exato. É o filme, não é a foto. A gente faz isso. Te avisei. Não foi? Não foi uma, não foi duas. Então, e nisso, a gente vai trazendo isso. Bom, característica. O que ele gosta? De rotina. Ele não gosta de ser o centro das atenções. Ele não é a pessoa que quer estar na frente das coisas. Verdade. Vamos imaginar uma pessoa, para a gente ver assim, bem a característica bem presente de masoquista. Dilma Rousseff. Puta, é verdade. Nossa, é verdade. Silhueta, verdade. Né? Verdade, pernas fortes. Puta, você fala. Nossa, pernas incrível. Fortes, não gostava de ser o centro da atenção. Ô, Eric. Falava coisa que às vezes você falava... Ah! Eric, tem como colocar aí uma foto da Dilma projetada, de corpo inteiro, se possível? Dilma Rousseff. Cara, faz muito sentido. É um traço muito, muito presente. Vamos ver se a gente consegue colocar a foto dela projetada aí. Cara. Tá. Nossa, fantástico, hein? Nossa, mas Ale... Muito bom, hein? E isso a gente traz. E eu vou falar aqui pra você as perguntas que as pessoas me fazem. Sim. As mais preocupantes. Dá pra mudar? É verdade. Não. Não, porque... Porque isso já desenvolveu o tempo todo. Você pode melhorar. Mas dá pra mudar o corpo só se você fizer plástica. Mas eu vou guardar essa pergunta pra depois, quando a gente voltar aqui da Dilma. Eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Que tem a ver com isso. Especificamente. Porque essa pergunta foi importante também.
Mas eu quero guardar. Olha lá. Olha lá. Cara, impressionante. Ô, Eric, faz um favor pra mim. Deixa eu ver... Ó, esse perfil Qual que é a foto melhor, ô, doutora, que dá pra pegar? Aquele ali do lado do Lula também. Aquela do lado do Lula? Isso. Essa daí, pega essa daí. Pernas firmes. Joga a foto do lado do modelo. Diminui um pouco aqui, ó. É o Fernando Diminui um Henrique, pouco aqui, ó. Não. Pega aquela foto lá. Isso. Aí só diminui a página. Pra gente poder ficar no PowerPoint lá. Vai ali no... Isso. Aí diminui um pouco, arrasta pro lado aqui, ó. Pro lado esquerdo. Só pra trazer. Isso. Na verdade, arrasta a ficha inteira pra cá. Mais. Deixa só essa tela centralizada e aumenta um pouco mais aí essa foto. Aí você aumenta ali. Vê se dá. Isso, perfeito. Desce. Aí. Na outra. Tenta aproximar. Fecha ali. Isso. Não, tudo bem. Tenta expandir aqui, ó. Você se aumentar aqui o navegador, porque, cara, é impressionante. Você deu um exemplo muito bom. Aí. Dá pra dar um... Segura o Ctrl e rola o mouse um pouquinho. Dentro do... Aí. Bom, vamos lá. Tenta pegar aqui, ó, e abrir um pouquinho. Puxa no canto, em diagonal. Não, em diagonal. Diagonal pra baixo. Abrindo. Não. Aqui, isso, em diagonal. Puxando. Não tá indo? Tá bom. Beleza, vamos voltar. A doutora deu um exemplo muito bom que é esse corpo padronizado com o estilo do biotipo da Dilma, doutora. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse tipo, que de certa forma tem algumas características importantes. Só pra gente ter uma comparação. Tá. Então vamos lá, pra gente comparar bem. Não é só o corpo, né? Sim. Se a gente for olhar o rosto da Dilma, Sim. ela já traz também aquelas bolsas que estão aqui debaixo dos olhos. Sim. E essas bolsas também se diz no aspecto masoquista. De cansado. De cansado. De que eu carrego, né? Sim. Então você pode ver que talvez até o sofrimento. Isso, até o caio dos braços dela. É um bracinho largado que sofreu muito. Isso. Deve ter aguentado muita coisa. Bumbum para dentro, provavelmente. Sim. Pernas firmes, separadas, porque ali tem um pouquinho de oral. Base, Exatamente. Então, assim, você vê que Caramba, ela que é um nítido bem bem assertivo. O que ela gosta? De segurança. Então, ela não gostava de se expor. Verdade. Então, falar para ela era uma coisa muito difícil. Verdade. Então, quando ela ia falar, ela já agredia. Sim. Porque ela estava sempre aonde? Na defensiva. Sim. Se alguém fosse humilhar ela, eu já estava verdade. pronta para bater. Verdade. Então, é tanto que ela desagradou muito. Sim. Porque ela estava num papel social... Que não era da onde característica dela. Exigia muito dela. É verdade. Então, era certo de coisa não dar. que o Lula faz com louvor, né? E o Fernando Henrique, E né? o Fernando Henrique... Que isso... Independente, Olha gente. O perfil completamente diferente. E, gente, outra coisa aqui, a gente tá analisando só biotipo, tá? Questões Exatamente. políticas aqui não está em jogo. A galera do mimimi também da política lá, ó, me erra, hein? Enfim, você vê aí analisando o biotipo do Fernando Henrique. Qual biotipo ali você vê? Ele tem o quê? O Psicopatia. triângulo. Exatamente. Caraca, Psicopata, incrível. né? E aí você vê que a perna mais fina, Sim. as pernas mais separadas. Então você percebe que existe diferença até mesmo no rosto. Ele também tem um pouco de masoquista, bem na parte do rosto, ali onde tem as bolsinhas, mas aquele sorrisinho de canto, assim. Ah, é o sorriso do deboche, do desdém. Isso. Fica comigo. Esse sorriso esse aqui sorriso é o sorriso. psicopata. Esse é o sorriso do. Sabe de quem? É o sorriso. Eu vou te falar de quem é esse sorriso. Se o Eric já tá com o Google aberto. Ô, Eric, abre uma nova aba aí. Digita putz, como é que é o nome do ator que me fugiu agora? Meu Deus do céu. Al Pacino. Esse sorrisinho aqui da piscadinha é do Al Pacino no filme Advogado do Diabo. Quando ele chega pro Kevin e fala: vou te dar uma cobertura, Kevin. Ele dá uma piscadinha. Essa piscadinha do Al Pacino é maravilhosa. Que Al Pacino agora, essa foto tá velha, tá meio complicada. Pode tirar. Beleza. E pode... ó. Olha lá. Isso. Olha lá. Olha lá.
triângulo. Exatamente. Clássico, né? Exatamente. Então você vê que ali já tem. Então aquela deixa comigo, deixa que eu que eu falo, resolvo, fica eu sou tranquilo. político, Não, eu vou isso. lá. Eu vou lá e falo, converso, convenço. No caso da Dilma, Pode fechar, Eric. não. Agora, então, doutora, esse perfil é diferente. uma pergunta. Você tocou numa coisa muito importante, que as pessoas vão perguntar, eu mudo isso? Não muda. Você melhora e reconhece. Então, E aí, aceita. Exatamente. Então aí é aquela história. O autoconhecimento, ele é constante. E cada vez que você buscou uma vez, você, como diz, é um caminho sem volta, né? Porque você vai começar a buscar isso, aquilo, e o que vai te levar para o recurso. Sim. E te tirar da dor. Porque a humilhação é a dor. Sim. Mas o que é que eu tenho que fazer para não ser humilhado? Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou desse perfil, tenho um perfil mais masoquista. Eu vou querer fazer as coisas perfeitas. Eu vou buscar mais informações. Eu vou deixar tudo planilhado. Eu vou buscar o começo, meio e fim para te trazer o prato. Então, com isso, para quê? Para que você não me humilhe, não diga que eu não sei fazer, o que eu te trouxe era incompleto. Caramba, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Vou até beber um gole de água alcalina da Ufer. A piscadinha? Alcalina da Ufer. O perfil é o quê, gente? Olha aí. Olha aí, já vai analisando. Doutor, é o seguinte. Primeiro, parabéns. Uma aula, como sempre. Olha, eu tô gostando muito desse projeto, porque realmente a gente está trazendo pessoas relevantes que possam agregar muito, principalmente para mim e para o público que está de casa. Eu até falei isso no episódio anterior, que a desinformação, ela é o maior motivo da gente estar onde nós estamos. Sim. Onde eu quero chegar na minha pergunta é a seguinte: não tem como mudar, mas aí vem a minha dúvida. Partindo do princípio que tudo isso é formado no subconsciente, na infância, e está lá armazenado, enraizado, travado, porque foi na formação, formou o caractere, como você colocou, pum, 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 acabou. Será que a gente consegue, numa mudança de mindset, numa virada de chave? Porque não sei se você se familiariza com aquela questão que os coaches de desenvolvimento hoje usam muito, que é aquela roda, que é a roda da vida. A roda da vida, que ela precisa estar, que muitas das rodas são todas tortas, e aí você dá uma classificação, enfim, a roda da vida. Você acredita que, primeira pergunta, a gente não consegue mudar questões físicas, mas uma vez que o meu mindset muda, será que isso interfere no meu comportamento? Porque no meu corpo não vai mudar. E aí entra a minha dúvida. Será que uma vez que eu mudo, eu viro a chave, o meu corpo ele melhora ao ponto de apagar algumas características, não eliminá-las, porque ela está lá, porque ela faz parte da minha essência, faz parte da minha, digamos assim, do meu instinto natural, como um animal selvagem. Ele pode ser domesticado, mas isso não significa que ele não morda. Então a minha pergunta, resumidamente, é em cima disso. É possível eu virar a chave num mindset, através de um subconsciente, usando talvez outras ferramentas para isso, ou não? E de que forma isso conseguiria diminuir, por exemplo? Tá, vamos dizer, a formação física, você só vai fazer mudança se você usar plástica, né? Então, se você vai conseguir fazer essa mudança. Então, por exemplo, você é um masoquista e está fazendo exercícios na academia. Sim. Você vai definir seu corpo, mas não vai mudar, né? Sabe que engraçado? Tem um vídeo que está viralizando na internet, acho que o Eric ele malha para caramba. O Eric é membro de tudo Fit, o Eric é membro. Smart Fit, Blue Fit, Yellow Fit, Mercury Fit. O Eric é o triângulo invertido. Tem um vídeo que está viralizando muito, que é o cara tomando fora de uma mulher, sendo humilhado. E aí, chegando na academia, os companheiros bateram palma pra ele, mais um guerreiro que tá nascendo. Aí dá um fone de ouvido pra ele malhar, conseguir um corpo legal pra poder voltar a ter o assédio das mulheres. Faz sentido isso? Então, não. Não, por né? quê? Não, porque assim, não adianta você mudar por fora.
Sendo que por dentro você é a mesma coisa. Exato. Então, o que vai mudar a chave? São desconstrução de algumas crenças. As crenças Que limitantes. você vem trazendo a vida Ao longo da inteira, né? Então, você precisa desconstruir o que é o tipo de humilhação de verdade. Né? Qual é a sensação que te traz essa humilhação? Sim. Então, por exemplo, você consegue estar no recurso quando você tem todas as informações e você sabe que ele não vai te humilhar. Então, Exato. ok. Então, por exemplo, só que isso não traz só na parte empresarial, ele traz na toda parte. Então, a gente está falando de casamento, a gente está falando de amizade, a gente está falando de um convívio em geral, até na busca de um emprego, se você não sabe o que você quer. Verdade. Então, quando você leva um fora, você acha que é a pessoa. Ou se não, você olha, sou eu, mas sou eu no quê? A dificuldade que relação é essa? A dificuldade é justamente localizar o ponto, o seu autoconhecimento. Sim, porque exatamente. Quando você se conhece, Fica você fácil. sabe, exatamente. Então, por exemplo, o meu perfil, eu sou, vamos dizer assim, linear, tá? Que é o que a gente diz. Que eu sou... Todos nós temos todas essas características, Sim, tá? alguns mais aguçadas, outros não. Isso. E o meu Transita por várias. Eu tenho 3 de esquizoide, eu tenho 20 de oral, aí eu tenho 21 de psicopata, eu tenho 10 de masoquista. Sim. E tenho 20 de rígida, que é o último que eu vou falar para vocês. Legal. Só que estas coisas se conflitam. Então, por exemplo, ora eu quero estar com pessoas porque a minha parte emocional requer isso. Mas a minha parte Vai te rígida, boicotar. exatamente, fala, não, eu não confio. Então, Caraca, que para que impressionante. eu vou ficar falando da minha vida para quem eu não confio? Não vou. Exato. Então, não abre espaço para isso. Então, eu fico conflitando entre os meus traços, que é isso que precisa entender. Então, quando você vai se conhecer, você fala, pera lá, eu preciso fazer um acordo para entender o que é que eu vou fazer. Então, por exemplo, para mim estar aqui hoje, para eu fazer uma analogia entre os traços, eu tive que fazer uns traços combinados comigo. Você precisou fazer uma reunião. Exato, Você precisou marcar uma reunião com você mesmo. Falar assim, ó, galera do masoquista, senta aí. Galera do psicopatia, senta aí. A galera, e aí, o que você acha? Aí, o masoquista, isso aí vai dar merda. Na Isso. primeira oportunidade, você vai se sentir humilhado, você vai se ferrar. Tô te avisando. Aí Exatamente. o psicopata, e aí? Você não, olha pra você, olha quem você é. Pá. Incrível. E a gente faz isso mesmo. A gente faz, né? inconscientemente a gente Inconscientemente. faz. Então, por exemplo, o meu esquizoide é o quê? Tem informação e ser criativa. Bom, eu falei o quê? Preciso elaborar uns slides. Sim, claro. Maravilha. Sim. Oral, você precisa estar bem humorada para falar. Sim, tá bem. Né? Você tá bem. E precisa vestir algo que seja confortável. Seu psicopata precisa comunicar-se. Você precisa trazer a informação e comunicar com Sim. essas pessoas. Então, você precisa conversar bem. Seu masoquista é ter segurança. Você precisa ter o slide para apontar lá e falar Sim. seguro com aquilo que você está falando. Aham. E o seu rígido quer aparecer. Então, é assim. O rígido quer aparecer, só que conflita com o oral. Aí o oral fala o seguinte, tudo bem, eu vou lá, fico de boa, desde que você se vista bem, mas confortável. Não me aperte, não me incomode, não me deixe esquisita. Porque senão eu te travo. Exatamente, eu te travo, você não vai falar. E aí você não vai ser produtiva. Não vai. Que incrível, né? E aí é essa junção. Então, quando você conhece tudo, você fica fácil sabe... pra jogar. Exatamente. Você sabe quem anular, você sabe quem dá pro jogo, você sabe em que momento colocar quem. Exatamente. Quem é que vai estar mandando naquele momento. E depois você entra nas compensações. Então, por exemplo, seu psicopata hoje foi no topo. Aí você fala, amanhã eu não quero falar com ninguém. O que eu vou fazer amanhã? Nossa, de muita boa, verdade. vou dormir, cara. vou ficar em casa, vou muita ficar de verdade. chinelão. É muita verdade. Tô tranquilão hoje. Vou tomar um café daqueles. Muita verdade. Porque Muita você verdade. usou muito. Muita verdade. Então, Muita. quando Tem você hora que eu não quero falar. Exatamente. Porque a gente fala tanto, né, Eric? Fala aqui no estúdio, fala de quarta, fala no final de semana, fala no meu trabalho, porque eu dou palestra também, dou treinamento. Olha, chega no final de semana, eu quero simplesmente falar uma única palavra. Alexa, tocar jazz. Música para dormir. Só. Só isso. Exatamente. Aí ela começa lá no Fly Me to the Moon e acabou. Muito verdade o que você está falando. Então, e aí você consegue descobrir. Vamos lá no rígido que a gente vai entender um Vamos pouquinho lá. o que acontece lá. E o rígido, ele tá Olha o rígido. lá no finalzinho. Então, o que ele é? Vou falar para você que tem um casal Caramba. que para vocês
verificar bem que é bem rígido e que teve muito problema, porque são os dois iguais. Que é a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Exatamente. Eric, separa a foto do filme Senhor e Senhora Smith. Não precisa pôr agora, só separa pra gente poder dar a comparação. Vamos lá. Exatamente. Por quê? Normalmente é o último traço. Que ele está desenvolvido aonde? Lá no sacral. Que é a parte sexual. Puta, é muita. Então, assim, quando você olha... E ela é um símbolo. Ambos são. Exatamente. Falei dela porque é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ela é um símbolo. O Brad também. Exatamente. Então, normalmente, esses traços são assim. As mulheres muito bonitas, homens muito bonitos, que eles estão desenvolvendo muito esse tipo de caracteres aí. Caramba, que impressionante. Então, aí onde que ele vai? O que ele é? De fazer. Então, normalmente ele vai lá e faz. Mas qual é o medo dele? O maior medo de ser excluído e de ser traído. Por quê? Olha que loucura. Angelina Jolie, linda, tecnicamente falando. Brad Pitt, um pão. Homem bonito. Um puta Vamos homem falar que bonito. É o Ken. É o Ken, né? E desenvolvendo esse tipo de medo de ser excluído. Claro que algumas outras características faz com que ele tente anular esse medo utilizando recursos de outras personas. Não sei se não é persona, outros traços, digamos assim, de maneira mais técnica, né? Sim. E talvez amenizando um pouco, né? Exatamente. Que Só incrível. que aí acontece, quando que acontece isso? Você percebe na situação do quê? É a pessoa que tem o plano A e o plano B. Ah, eu tenho muito isso. Ela nunca consegue seguir um único plano. Então ela começa e não termina. Por quê? Ela tem tanto medo de ser excluída, de ser traída, que ela desiste primeiro. Ah, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Exatamente. Ela fala, nem vou continuar, porque já que surgiu uma outra coisa aqui, agora eu já vou para esse outro projeto aqui. Então, deixa lá, tá mais acabou. fácil. Eu não preciso brigar Vira por ele. a página com muito mais facilidade. Exatamente. Mas não diga que não sofra, sofre. Por Muito. quê? Quando Incompleto. ela é criança, ela está naquele momento de 3 a 5 anos de idade, que é a última formação. Que então é a criança que, quando ela é a filhinha do papai, ela é a princesinha, ela é aquela que tá junto, é aquela que o papai faz tudo, mas vai dormir com a mamãe. Aí ela fala, ué, como assim? Eu não era princesinha? E você me troca pela minha mãe? Aí ela começa a ver os pares. Minha tia tem meu tio. A minha outra tia tem meu tio. E eu tenho o quê? A primeira visão que ela tem é o pai. A mesma coisa acontece com a criança menina. Caramba, aí a foto ali, ó. Exatamente. Olha como eles são. Brad Pitt e a Angelina. Então eles têm, por exemplo, normalmente tem corpo de silhueta. Silhueta. Então, né? Eu vi lá o xizinho, né? Parecendo uma ampulheta, né? Exatamente. Uma ampulheta. Exatamente. Então, assim, tem corpos bonitos, são bonitos. Sexualidade em alta. Exatamente. E qual que é o jogo? Ser sensual. E é mesmo, viraliza um vídeo da Angelina muito sensual, que é aquele lá, né? Dela olhando pro cara e aí tem aí corta para um rapaz totalmente engraçado. Muito bom. Muito bom, doutor. Então, aí, você olhando para isso, o que ela tem de recurso? Ela é ágil, é aquela pessoa que faz. Então, vamos falar que é uma mulher de negócio. Você pôr na mão dela, ela vai resolver. Ah, é verdade. Ela resolve. Ela não tem tanto a parte, aquela que você disse no começo, eu precisava de uma pessoa que não tivesse tanto sentimentalismo. Exato. Ela não tem. Exato. Porque ela vai jogar para ganhar. Né? Mas por que ela vai jogar para ganhar? Porque ela Vou tem ficar medo atento. de ser traída. Vou ficar então como é que é, doutor? Então ela vai jogar para ganhar porque ela tem medo de ser traída. faz todo sentido. Então ela vai jogar todas as armas que ela tem. Ela vai vir com força, com vontade. Força. Muitas das vezes Exatamente. atropelando processos. Sendo mais perfeccionista nesse caso. Ela vai olhar os detalhes, porque quem quer ganhar vai nas entrelinhas, vai no detalhe. vai nos detalhes. Ganha no detalhe. Exatamente. Então, o que ela quer ser sempre? A melhor. Sempre ela vai ser a melhor. Então, é aquele tipo de pessoa que quando você vai discutir, ela vai falar assim, não é assim. É assim, assim, assado. E ela vai sempre trazer argumentos e querer ter sempre a última palavra. Caramba. Então, esses 5 perfis, eles vão juntando e faz o ser humano. Sim. Sim. Só que aí quando você conhece clinicamente, você bate o olho. Você já sabe. Você sabe. Fica fácil. Exato. Então você sabe para que cargo dá. Liderança. Maravilhoso isso. Hein? Perfeito.
Perfeito para liderança. Vou observar mais esses perfis do traço rígido, somado a algumas qualificações que obviamente a gente acaba tendo, mas impressionante o corpo falando. Impressionante. Impressionante. Demais. Impressionante. E aí a gente trouxe aqui, não uma análise que é feita mesmo, porque uma análise comportamental ela é diferente. Uma mais profunda. Muito mais profunda. Tem a questão superficial aqui, é apenas uma degustação, até mesmo, né, doutora? Até para aproveitar o ensejo. Isso que a doutora está fazendo, gente, isso daqui é um bate-papo, né? E a doutora fez questão de trazer aqui pequenos insights e algumas degustações do que ela é capaz de fazer, não somente ela em si, mas o que o corpo é. E de que maneira nós possamos também ter esse tipo de grau de análise, que é uma análise, digamos assim, bacana, um pouco mais, eu não digo nem rasa e também nem profunda, porque existem diversas ferramentas para te dar essa análise mais profunda. Sim. Mas uma análise mediana ali daquilo que você pode ter uma noção. Então acho que essa é o intuito, né? Sim, E aquelas pessoas que gostarem disso, o Instagram da doutora vai estar aqui, o @Alex com X, Sandra, né? Alexandra com X e S, Alexandra Borges no Instagram, né? Isso. E vai estar lá, quem quiser pode entrar no @ dela lá, tá bom? Vai, doutora, a senhora estava falando sobre Vamos lá que a as gente análises. tem uma análise. Olha aí, opa, tem uma foto Olha minha aí aí, que ó. a gente trouxe. Eita, olha lá. Pra gente observar aqui o que é que faz, o que é que a gente pode mudar. Então, peraí, isso aqui, você pegou uma foto minha e vai analisar a minha foto, é isso? Exatamente isso. Mas para fazer uma análise, a gente precisa de uma foto específica, vamos dizer assim, de corpo inteiro, uma foto de mais, frente, isso, de costa, de isso, lado, tá? isso. Então precisa de coisas um pouquinho mais específicas. Detalhar, que é uma superficial. Isso, exatamente. Então, o que eu consigo mudar? Eu consigo me mudar? Não, mas você consegue mudar o quê? O ambiente. Verdade. Então, às vezes você está num ambiente desenvolvendo ali na dor um desses caracteres, você está vendo que aquilo não está dando bem. Sim. Aí o que você vai fazer? Muda o ambiente, vou mudar de local de trabalho, vou mudar de casa. Casa não, né? Porque às vezes você está com as mesmas pessoas. O bairro. Mas eu digo assim, vou mudar de casa. Às vezes eu moro com meu pai e com a minha mãe. Eles são tóxicos para mim. Eles fazem com que eu veja o pior de mim. Eu preciso mudar de ambiente, então eu vou ter que morar sozinho. Sim. Ou eu vou morar com um amigo, ou eu não sei, ou eu vou casar, eu não sei. Sim. Vai fazer alguma coisa para mudar aquele ambiente. Então o que você consegue mudar? O ambiente. O ambiente. Então, a gente tem ambiente favorável e os desfavoráveis. Então, aqui dentro do perfil, qual que é o seu perfil que mais evidencia? Meu Deus do céu. Agora, atenção aos haters. Pra você que me odeia e que me segue no meu Insta, porque tem uns caras que me odeiam e continuam me seguindo. Pra você que me odeia muito, visceralmente, aproveite agora, porque a doutora vai fazer uma análise minha, botando pra ferrar. E aí vocês vão saber tudo, que vai conseguir o que não, hein? Olha lá, ó, vai saber de tudo de mim agora. Vai lá, doutora, me arrebenta. Então, vamos lá. Tem traços maiores de oral, Olha lá. psicopata, Nossa, masoquista mediano e rígido mais aguçado. olha aí. Então, Olha aí. esses 4 perfis Olha aí. têm conflitos. Quais os mais acentuados? Do perfil que você viu aí, quais os 2 mais que desponta? São 2 que desponta? São 2. Quais são os 2 que mais o psicopata e o rígido. O rígido foi o último que a gente viu. Exatamente. Então, na sua análise, o meu perfil que mais desponta é o psicopata e o rígido. Exatamente. Mas aqui eu trouxe um pouquinho do... Para mesclar um pouquinho os detalhes. Tá. Então, assim, o que é que você gosta? É o que eu gosto. Tá? É. De ter sensações intensas que envolva os 5 sentimentos. Verdade. Verdade puríssima. Puricíssima, como já diria meu amigo Ranieri. Puríssima. Então, quando você está Gosto. bem, você Gosto. gosta de estar ali com a pessoa, É isso. de beber bem, de comer bem, É de isso. estar conversando. Ah, o lambrusco com agrião é maravilhoso. Então. Bebam isso. Um lambrusco com uma salada de agrião é maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Um bom lambrusco, né? Não vem me pegar os lambruscos com meia boca aí de R$40. E aí, o que vem ali? É. Gosta de estar aonde? No comando. No comando. É, lógico. Né? Óbvio. Como um bom psicopata, Óbvio. comandando tudo. Óbvio. É Claro. isso aí. Tem que estar. E o que gosta também? De instruções claras. Verdade. Ordem constante. Sim. Para poder se aliviar e relaxar. É, então, exato. tudo que você vai precisar fazer, você precisa ter. Tudo muito claro. Exatamente. Puta, faz porque muito sentido. se não tiver claro,
Por exemplo, se eu pedir para você fazer algo só por fazer, sem explicar o porquê, você vai falar, mas me incomoda muito. não faz sentido para mim. Exatamente. Precisa fazer sentido. Exatamente. Então, quando faz sentido, você deslancha, você vai que vai. Beleza. Boa. Se não tiver isso, Boa. e no que ele é bom. Eu vou mandar essa análise para o Guilherme, o CEO da minha empresa, que eu e meu diretor temos vários bate-papos ali. Olha lá, Gui, tá aí para você aí a análise, vai. Pois é. E no que ele é bom? Sim. Se conectar, Conectar. né? Por quê? Porque você é oral. Sim. Em convencer. Sim. Por quê? Porque é psicopata. É isso aí. E organizar, porque tem a parte do masoquista. Bacana. Né? Caramba, hein? E o que é Estou impressionado, hein, Eric? Estou tomando nota no meu bloquinho. Vamos lá. E o que ele faz de bom para ele. Para ele. Tá? Isso. Então, atender o quê? As necessidades, por exemplo. Que seria bom? Então, vamos dizer que você está chateado hoje. E o sono te incomoda muito, você estar com sono. Você fala, preciso... É igual criança. Sabe quando tá chorando? Você fala, o que você tem? O que você tem? Você está com sono. Vai dormir, vai. Vai dormir. Então, você precisa dessas necessidades básicas atendidas. Então, sono, frio, atendida sem demora. Então, se você tá naquele dia, você precisa falar, olha, eu vou dormir, depois que eu dormir eu venho. Nossa, vou te falar que... Nossa, você foi muito cirúrgica. Mas muito cirúrgica. Por quê? Porque isso aconteceu semana... hoje é sábado. Essa semana. Aconteceu essa semana passada. Teve uma noite que eu não dormi bem. Eu fui dormir às 4 horas da manhã. E precisava estar na empresa cedo. Ou seja, eu dormi 3 horas. E você percebe que eu botei uma meta para mim, que eu precisava organizar o meu dia para dormir cedo. Olha que loucura. Você tem noção disso? Porque isso me incomodou tanto. E não só o sono. Você foi muito cirúrgica porque é assim com fome e é assim com frio. Sim. Porque eu coloquei uma meta dizendo, eu preciso me organizar para que todas as minhas demandas sejam feitas o mais breve possível, para que eu chegue em casa às 7h30 da noite, para que eu tome meu banho e nem jante se eu não tiver com fome, óbvio, e durma 8, 9 horas, se for necessário. Então, essa é Cara, uma impressionante. das necessidades que você precisa atender. Então, o que você pode fazer para você? Isso rápido. É uma coisa que ninguém vai poder fazer, mas que te atende muito, né? E outras coisas, então, exibir as suas conquistas. Mas pra cacete. Mas pra cacete. Esfregar na cara. Pra cacete. Vai lá, vai nos destaques. Você quer isso aí? Vai nos destaques. Atenção, você que me odeia muito no Instagram. Eu vou colocar no meu Instagram, na parte de destaques, uma seta. Comece por aqui. Que aí você vai entrar lá e você vai ver todas as minhas conquistas. Todas. Vai lá. Então, e aí dizer, como você estava dizendo agora, ter uma rotina e procurar viver no ritmo Preciso. Né? Rotina pra mim é importantíssimo. Esse ambiente é um ambiente mais favorável pra mim. Pra você. Tá vendo aí, Gui? Tá aí, vou te mandar só essa foto pra você me ajudar. Tá aí, ó. Quer o meu melhor desempenho? Tu manda essa foto. E aí a gente também tem o desfavorável. Puta, agora acendeu, hein? Vamos ver o desfavorável. Ô, Eric, pelo que você me conhece, faz sentido o que ela acabou de falar? Fudido, né? Puta que pariu, Tá vendo, cara. Eric? Ó, já vai recomendando aí, tá? Pra gente fazer essas análises. Para poucos. É verdade, aliás, Né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou até aproveitar o ensejo e vou abrir aqui no nosso programa a análise da doutora Alexandra Borges. Para você que quer essa análise, eu já vou abrir agora no meu perfil, eu vou postar esse vídeo aqui e vou falar para você que quer também, assim como ela fez comigo, ter essa análise, porque, gente, melhor do que você ser bom no que você faz é você ter um autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você consegue extrair o seu melhor e, principalmente, não entrar em cenários onde é desfavorável. Por exemplo, ela vai começar a me falar agora sobre o meu ambiente desfavorável. Então, se eu me conheço num ambiente desfavorável, eu não vou me colocar nele, porque eu sei que vai dar merda. Então, você que quer saber um pouco mais disso, manda um direct pra mim aqui ou direto pra doutora, que a gente vai fazer uma parceria legal em cima disso daí. Vamos lá, doutora. Fica à vontade. Ambiente desfavorável. Tá. Então, o que ele não sabe. Pensar e se expressar de forma lógica e racional.
Então, é verdade. por exemplo, você está sentindo Eu alguma foco no coisa. emocional. Aí eu falo, fala para mim. Você fala, ai, não sei, eu tô sentindo um negócio assim, mas eu não sei explicar o que é direito. Verdade. Eu sei que eu tô sentindo, mas não sei explicar. Então, essa dificuldade te deixa numa situação desfavorável, tá? Então, executar você mesmo. Então, você não é uma pessoa que vai executar. Você prefere que as pessoas façam por você. Óbvio. Né? Tipo, ó, eu tive um insight. Óbvio. Agora vai lá e executa. Vai lá e executa. Eu já te falei como é pra fazer. É óbvio. Né? É óbvio. Então, Aliás, você entendeu, Brenda? Vou falar para a Brenda aqui agora. Brenda, você tá entendendo? A Brenda trabalha comigo. Você entendeu, Brenda? É isso, cara. Vou mandar esse corte pra você também. Vamos lá. E aí, outra coisa que também precisa pensar, que é analisar e agir rápido. Então, por exemplo, você fala assim, Mansur, rápido, você fala, não, calma aí. Não é assim, chuchu. Peraí. Não é assim, papum, não. Eu preciso de um tempo. Não, deixa eu entender o que tá acontecendo. Não é assim. Exatamente. Não, dá então, merda. Se a pessoa pedir pra você fazer isso... Fudeu. Lascou. Não dá. Não vai fazer, não vai. Então, esse vai. é o ambiente que você foge. Não, você fala, opa, não dá pra mim, eu preciso de mais tempo. Isso. Né? Exato. Então, e o que ele não é bom? Vamos lá, pensar rápido. Pensa rápido. Tipo, em algumas coisas eu consigo, mas se você falar pra mim Algumas coisas consigo. Pensar rápido é um ambiente que eu consigo, mas depende da situação. Não é uma coisa negativa, ou igual os dois é negativo a zero mesmo. Pum, negativo. Aqui eu acredito que seja uns 40%. Sim, porque os outros traços ficam. Por exemplo, você não gosta de ficar devendo. Então, Não pensar gosto. rápido significaria de... Eu vou ficar te devendo alguma coisa? Isso. Se eu vou ficar te devendo, eu não quero. Exatamente. Porque é o que eu costumo dizer. Eu preciso dar uma informação completa. E outra coisa, dinheiro você paga com dinheiro. Exatamente. Favor você paga com favor. E isso custa caro. É isso. E ficar devendo pro outro Ora. é horrível. É horrível. E então você não quer. Não quero. Né? Improvisar. Você até tem essa coisa, vamos dar uma improvisadinha aqui, mas não é uma zona de conforto. Não é. Não é. Né? Embora faça nos 40%. Exato, e tem que fugir dessa situação porque não é confortável. Exatamente. Embora dessas três que você me passou aqui, as duas azul é negativa, 0. A outra eu rodo 40%. Mas não é confortável. Exatamente. Faz sentido, é desfavorável. Exatamente. Eu não me sinto bem nela. Exatamente. Né? E o que é difícil pra você? Ficar sozinho? Não gosto. Triste, né? Triste, lonely, triste. E de esconder seus sentimentos. É difícil esconder. Não difícil. tem como. Se alguém olha pra mim sabe, se eu não tô gostando, não tô gostando. Não tô gostando, tô bravo, tô amando. E não tô amando mais, não tô amando mais. Então, simples assim. Exatamente. E o que é demonstrar sentimento e abrir mão do domínio. Na hora que a pessoa fala assim, então, você vai ter que escolher entre fazer isso e ficar comigo. Você fala, ih, lascou, irmão. Agora ficou ruim. Né? Verdade. Ou ganhar dinheiro e ser bonzinho, caridoso. Eu falei, nossa, que pergunta ruim, difícil, né? Hein? Nossa, você viu essa pergunta que difícil? Ganhar dinheiro e ser caridoso é uma pergunta difícil. Não vem os hipócritas, não, do Instagram falando, não, ajudar os... meu amigo, vai morrer no Brás. Não vem contar mentira aqui, não. Vamos ser sincerão? Vamos ser sincerão, né? É difícil. Ganhar muito dinheiro ou ser caridoso é uma pergunta muito complexa essa. É claro que você quer o quê? Aí vem o espertão. A resposta é ganhar muito dinheiro para aí depois ajudar os outros. Tá. Então você escolheu primeiro ganhar dinheiro. Exatamente. E lidar com situações novas, né? E ignorar os detalhes e não revisar. Então, por exemplo, traz para você uma situação. Você fala, peraí, eu preciso enxergar todos os pontos disso para saber se eu vou poder tomar uma atitude ou não. Exato, com segurança, claro. Ou emocional, ou racional, nesse sentido. Porque você oscila muito entre razão e emoção. Verdade. Razão e emoção. Verdade. Eu acredito, essa oscilação, na verdade, sabe como funciona pra mim? É o seguinte, quando alguém tá muito na emoção comigo, eu viro. E quando alguém tá muito na razão comigo, eu viro. Eu nunca tô na mesma linha, né? É difícil. Quando eu falo de problemas, tá? Sim. Em termos de problemas, a pessoa vem, não sei o que, não sei. Aí eu, calma, vamos entender. Aí quando a pessoa vem, não, porque assim, aí eu entro na emoção, mas calma aí, você tem que entender que a pessoa também. Então é engraçado isso, né? Se tratando de problemas, eu faço o contrapeso.
Quando alguém vem muito emotivo comigo, eu entro na razão. Quando alguém vem muito racional comigo, eu entro na emoção. Oscila muito com isso. É. Então esse fica sendo Caramba, um ambiente que fantástico, hein? desfavorável para você saber que quando eu estou nisso, eu estou incomodado. Com certeza. Eu estou incomodado. Alguém está me colocando numa situação... Olha, vou falar para você, doutora. Poucas pessoas me conhecem tão bem assim. Eu acho que tirando a minha noiva e a minha mãe, você é a terceira pessoa que me conhece. E o Eric. E agora, E o Eric. quem olhar esse podcast... E agora todo mundo no meu Instagram já me conhece. Tá bom? Vai lá. Pronto, agora... E aí agora a gente tem um outro... Pra fechar. Que Eita, olha lá. Conflitos e semelhanças. Exatamente. Olha lá, ó. Então, o que conflita muito ali? Então, por exemplo, o oral, ele ama falar dos seus sentimentos. Sim. Mas o masoquista prefere se manter seguro e não falar de si. Exato. Então, por exemplo, quando o oral ele fala, ele gosta, e quando o masoquista tá ali junto, nesse jogo, ele fala de qualquer outra coisa, menos dele. Então ele fala do passarinho, ele fala do mato, verdade, e não fala dele. Puríssima. Né? Então ali ele tem os seus conflitos ali. Então, o psicopata, o que ele gosta? Ele gosta de mandar, né? Mas o seu masoquista não gosta? Não gosta de obedecer. E aí quando alguém vem... E aí o pau quebra. Pau, você fala, vai fazer isso. Vai fazer... Aí lascou. Aí eu acendo. Nossa, eu acendo muito. Pois é. Você vai fazer e ponto. Eu falei, oi? Quê? E isso na empresa não tá entendendo. Tem. Isso, e o que você tem? vai fazer o que eu tô mandando. Você não tem que saber. Você não tem que querer pago... saber antes. Você não foi pago pra perguntar, você foi pago pra fazer. Aí? Verdade? Puríssima. Aí eu vou pro banheiro, falo, que merda é essa que tá acontecendo? Pois é. E aí, então, conflitão, engraçado, né? Você fala, o que eu vou fazer agora? É quase a Ucrânia e a Rússia. Né? Talvez a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. No meio, a ONU no meio. E a ONU no meio fazendo o equilíbrio, né? Imagina essa erupção dentro de você num momento. Cara, que impressionante, hein? Num momento de decisão, num momento de reunião que você tá ali trazendo. Reunião. Eu não pedi isso pra você. Não, eu não pedi isso pra você. Então o que eu pedi você não fez nada? Pronto. Fantástico. Acabou, o gatilho necessário. Então ali já começa a ficar estranho. Emocional. E aí o que o masoca coloca ali? Então é isso. Revisões, questionamentos excessivos, busca por erros que o outro faz. Sim. Traçar cenários pessimistas, porque aí já começa... Chato, né? Chato. Não, mas só que se fizer isso aqui vai dar merda, viu? Exatamente. Isso daqui... Mas você fez isso? Insatisfação de que não são ditas e ficam acumuladas. E o que acontece quando isso vai acumulando? Você explode. Explode. Vai. E aí aquele momento que você tá numa reunião que tava tudo bem, mas alguém veio lá estressado. E tal, pau. Aconteceu comigo. Eu estava num ambiente muito estressante, em outra cidade, liderando uma equipe que eu não era um líder que estava lá, e aí esse líder, a gente precisou desligar ele, e aí eu como gestor tive que acompanhar essa equipe nesse deslocamento em outra cidade, e foi uma semana desesperadora. E nessa semana eu explodi. Explodi no grupo, deu ruim. Nossa, rolou, pau quebrou. E aí... É justamente esse cenário de sobrecarga, de acúmulos de várias áreas que na hora soltou. Faz muito sentido o que você falou. E aí você conflita sempre nesse sentido. Peraí, se é pra me mandar, eu tenho que obedecer? Se eu tenho que obedecer, não é pra me mandar? Então, peraí. Então, calma lá. O que vocês estão falando que é pra me fazer? Meu né? Deus. Confuso. E aí, de novo, fica. Então, você tem as semelhanças que ambos tem a capacidade de se sentir aguçado. Então, o oral, o masoquista, eles têm essa capacidade. O psicopata, eles estão sempre observando o ambiente ao seu redor. Então, todos os outros também estão. Por quê? Porque para ele poder agir estrategicamente, ele precisa entender o que está acontecendo naquele cenário. Então, é uma pessoa que vai ficar parada, vai ficar quieta, vai ficar olhando ali por um período, e quando ela fala... Prau, é isso aí. Muitas das vezes eu entro nesse modo... Eu entro nessa skin, a skin do Psycho. Tem a skin do Psycho. A skin do Psycho, maravilhosa. A skin do Psycho é aquela que eu entro nesse cenário quando a reunião é muito importante. E aí eu entro nesse cenário e normalmente eu demoro 30 minutos para abrir minha boca. É o necessário para mim. Para eu entender a situação, o cenário e aonde atuar, só.
Quando a gente entra numa empresa, costumo dizer que a gente entra assim. Primeira coisa que você faz, quem é quem? Isso. Quem manda em quem? Isso. Quem pega quem? Isso. Quem faz o quê? Maravilhoso. E quem é a tia da Copa? Exatamente. Que vai fazer o melhor café pra mim, que vai esconder meus negócios, que vai me contar tudo. A tia da então Copa. Você já entra querendo saber disso, né? Maravilhoso. Então, e o masoquista que ele tem atenção nos detalhes, ele tem um ritmo mais lento, porque Sim. aí entra, você coloca nesse modo. Sim. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? E aí você vai entrar com qualidade e excelência nas tarefas. Né? Que gosta de ter tempo e a sós. É verdade. É verdade puríssima. Eu moro num apartamento hoje sozinho. E eu te falo, hoje o apartamento que eu moro tem 3 dormitórios, 2 salas grandes, uma cozinha, e eu moro sozinho. E eu acho maravilhoso. Você não tem noção do que é o transitar em todos os cômodos todos os dormitórios. Sem ter ninguém. Sem ninguém pra encher a porcaria do meu saco. Exatamente. E eu estou maravilhoso. Pois é. Feliz. E uma das coisas que você tem ali muito, e preza muito, é a lealdade. Lealdade, verdade. Né? Eu sou muito leal. Uma das coisas que bate muito em mim hoje, depois de tudo que a gente já apanhou, é a lealdade. E eu gosto de ser, além de ser, eu preservo muito quem é comigo. Sim. A lealdade, ela tá em baixa, infelizmente, são poucos. E esses que são leais, eu costumo deixar perto para sempre. E é isso. Então, quando você entende tudo isso, quais são os conflitos, quais são as semelhanças, quais são os perfis, qual é o ambiente favorável, desfavorável, fica fácil jogar. Exatamente. Então você sabe citar. Então, qual que é a melhor do mundo das análises? Sim. Tem uma empresa, vamos analisar os diretores? Opa! Depois vamos na hierarquia? Desceu. Aí a gente sabe o que a gente está falando. Então, por exemplo, teve uma empresa de advogados que me contratou. Sim. E justamente para fazer isso. Para entender Fantástico. quem eram os advogados. Porque, assim, quando você é um advogado, você vai para a área criminal, para a área civil, para a área da família, né? E tem aqueles que não vão nem para a audiência e só faz petição. Verdade. Né? Então, cada um desses perfis, eles são exatamente para cada área. Então, quando você consegue entender isso, então eu vou dar uma promoção, que é uma pessoa que faz petição. Então, o que a gente está falando? Que é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, que não gosta de se expor. Exato. A argumentação para ela não é o forte. Sim. Então, sim, ela vai ficar interno. Backstage. Então, por que eu vou promover ela para ele ir nas audiências? Não vai. Não tem sentido. No primeiro protesto meritício, excelência data vênia, ela já não vai. Ouça, a menos que você queira que dali da audiência ela rua, né? Exatamente. Exato. Tem essa também. Tem essa promoção invertida. Exatamente. Tem essa demissão virada para promoção. Exatamente. E eu vou fritar ela, vou promover ela para eu provar que ela é incompetente. Exato. E aí eu promovo ela no setor errado. Exato. Já vi muito gestor fazendo isso. Então. Alô, Alphaville! Pessoal lá é terrível, hein? Pessoal de call center. Nossa, call center. Eu posso falar com propriedade, até porque eu sou nascido e criado no call center, viu? Tá? Então não vem achando que, tá? Então segura aí. Eu tô aqui hoje, mas eu já... Alô, oi, boa tarde. Ô, dona Maria, fique tranquila, tá? Mas enfim. Então, e tudo isso é que vai... auxiliar. Exatamente. Então, quando você tem todas essas ferramentas, essa visão, que a gente faz uma análise ali junto com a pessoa que vai ser entrevistada, o cargo que ela está sendo pretendido para ela. Porque na maioria das vezes não é salário. Com certeza. Com toda certeza, doutora. Com toda certeza. Então, é onde você está bem, onde você... Hoje a gente vê falar muito disso. Muito. Que você precisa estar bem em um lugar para você dar continuidade. E quando você... Aquilo que a gente falou, e quando a gente pede demissão, eu não peço demissão pela empresa. Quando eu coloco a empresa no pau, eu não ponho a empresa. Eu estou pondo o meu chefe. Eu estou pondo aquela pessoa que me humilhou. Exato. Aquela pessoa que me abandonou, que me excluiu. Exato. Que me usou. Exato. Que fez, às vezes, as coisas, não colocou... E a ideia foi minha, mas ela não me patronizou, né? Sim, protagonizou. Então, ali, você fala o quê? Não é esse tipo de gente que eu quero. Você humaniza a empresa que é um objeto inanimado. A instituição empresa é um objeto inanimado. E aí você pega tudo que aconteceu com o seu gestor e humaniza a empresa, ou seja, você torna
torna a empresa a pessoa, vulgo seu chefe. Então você acha que é dessa forma. E aí é que funciona toda essa situação. Então, se você sabe, se você fez uma demissão errada e você sabe pelo histórico o que aconteceu, você tem certeza se aquilo vai ter audiência ou não. Se você pudesse mandar um recado para um gestor de uma empresa que busca talentos e desenvolver uma pessoa, o que você daria para ele de dica? Eu daria... Sem entregar o jogo, claro. Sim, mas sim. A dica. Primeira dica seria para você. Primeiro você precisa se conhecer. O seu perfil tem que ser conhecido por você. Porque quando você se conhece, primeiro que você tem que contratar as pessoas diferentes de você. E todo mundo quer contratar igual. E o igual não soma. Quem soma é o diferente. Porque com o igual você vai ter igual exatamente a você. Então ela não vai agregar em nada. E o diferente vai somar. Porque você vai aprender, a equipe vai aprender. Então, se todo mundo for que nem eu sei exatamente só onde eu posso chegar. E o diferente vai me trazer coisas diferentes, vai me fazer seguir à frente. Então, primeiro passo, precisa entender você. E outras coisas, porque assim, recrutador, ele acha que é Deus também, né? É verdade. Tem uma situação que ele acha que é Deus. Ele é o dono da empresa. Ele é o dono da empresa. Ele não acha que... Ele julga a pessoa, essa não merece ganhar tudo isso. Ele ameaça. Verdade. Né? E quando ainda é até numa situação de entrevista, ele às vezes não é pontual, ele é arrogante, Sim. Ele não sabe a pessoa que está vindo, em que condição ela está vindo. Às vezes tem gente que a gente sabe que não tem dinheiro para o ônibus. Pede emprestado. Exatamente. Acreditando que vai ser contratado. Exatamente. E a pessoa chega lá e destrata. E faz todo aquele desdém com aquela pessoa, a pessoa sai de lá arrasada, pior do que fosse, se sentindo um lixo. Verdade. Né? Eu acho que isso também tem que olhar. Por quê? Como dono, a maioria das vezes das empresas pequenas, é o próprio dono que faz a entrevista. Com certeza. Que faz a contratação. Só que ele quer suprir a necessidade dele. E não da empresa. E aí onde o jogo muda. Exatamente. Impressionante, Eric. Palmas para a doutora Alexandra Borges. Meu Deus do céu, ó. Sabe aquela respirada funda que você dá quando você consome tudo que precisa e você dá aquela relaxada? Nossa. Aquele filme quando acaba. Sabe aquele filme fantástico quando acaba? Que você tá assistindo aquele filme que você tá lá mergulhado, aí o filme acaba, sobe as letrinhas, você faz assim, ó. Foi o que aconteceu hoje aqui. Ai, que legal. Doutora Alexandra Borges, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Que episódio épico. Paramos no auge, hein? Nossa Senhora. O bom de parar no auge, de acabar no auge, parar não, porque isso aqui é o começo de uma grande parceria que nós vamos fazer com toda certeza. O bom de acabar no auge é que vai deixar o gostinho de quero mais para as pessoas que assistiram. Com toda certeza. Assim eu espero. Eu espero trazer mais informações. Sim. Né? Trazer essa situação que ela é mais vívida a cada momento. Sim. Porque hoje, o que a gente começou a falar também lá da inteligência artificial, você está muito no ter. E aí então vai ficar sempre aquelas telinhas, né? Então, por exemplo, eu vou filtrar a situação, mas eu não vou filtrar o ser humano. Sim. Isso você nunca vai conseguir passar. É verdade. Nunca vai conseguir. Então, é essa conversa, é estar junto, é falar e deixar que isso fique vívido e não morra. Sim. Né? As empresas têm disso, tá certo, quer conversar. Hoje, numa pesquisa, todo mundo fala o quê? Que eles querem ter o quê? A área de psicologia dentro das empresas, porque as pessoas querem falar. A única coisa que o ser humano quer é falar na essência. Verdade. E ser ouvido. Muito. E a maioria das pessoas não sabem ouvir. Eita! Tá aí, ó. Vamos ouvir mais. Bom, mais um episódio do OC Talks. Putz, se eu pudesse, eu ficaria aqui até amanhã. De tamanho conhecimento. Mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Sei que foi um agendamento muito preciso. Você teve que remarcar muitos compromissos. Agradeço o seu tempo também. E queria que você deixasse aqui as redes sociais, como os empresários te encontram, como as empresas te encontram e como as pessoas também possam te encontrar, a fim de saber um pouco mais sobre o que você faz. Ok. Eu que agradeço pelo convite. Com certeza foi maravilhoso estar trazendo isso aqui para vocês. E aonde que me encontra? No LinkedIn,
Então, alexandra.borges, lá no LinkedIn, no Instagram, alexaborges.pc. Lá a gente tem várias situações falando de vários temas, principalmente ligados ao conhecimento também de caracteres. Então, tipo de pessoas, a gente também está falando. E tem várias situações que a gente pode estar fornecendo para vocês também. Então, lá vocês me encontram. E também tem o telefone, né? Se quiser, pode dar aqui o telefone? Oh, claro. Então, é 99321-2927. Deixar no GC aí embaixo. E aí vocês também podem me localizar lá para a gente poder fazer essa análise que é empresarial e individual também, que pode estar ajudando você, a sua empresa, a sua vida, a sua relação, qualquer situação que você precisa se desenvolver. Muito bem, doutora Alexa Borges, uma das maiores autoridades em desenvolvimento humano focado em carreira empresarial, mercado, enfim, uma aula. Muito obrigado e esperamos vocês aí no próximo episódio. Valeu, um grande abraço.